Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Elevado Podcast. Uma honra poder ter todos vocês aqui conosco. Será uma noite incrível. Felipe, apresenta aí o nosso convidado de hoje. Cris, o nosso convidado de hoje tem uma bagagem incrível. Mas vamos começar falando o nome dele. Pastor Eliezer, marido da Luciana, pai do Eliade. Conhecemos muito bem o Eliade. Esse rapaz te conhece. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Pai da Lulu. Uma Ele querida, já uma é amada. vô, cara. Tem duas netas lindas, Manuela e a Vivian. É verdade. Esse é o nosso queridão pastor Eliezer. Bem-vindo, pastor. Paz, boa noite aí, Cris, Felipe, né? Aí nesse podcast elevado, né? Elevado. Já estamos elevados aqui, Falando né? das Graças coisas a do Deus. alto. Uma coisa boa, já Maravilha. rindo, se alegrando, né? E obrigado pelo convite, né? Estendido a nós aí, estar aqui compartilhar um pouco da experiência, né? Falar das coisas de Deus, se alegrar. Sei que tem muitas pessoas aí que precisam ouvir sempre uma palavra, né? Então os meios sociais hoje são rápidos, né? Chega na palma da mão da pessoa ali, a pessoa pode, através do seu aparelho celular, ver aí um bom comentário, uma conversa abençoadora. Então também agradecer a minha esposa, né? A Luciana, né? Menina muito bonita, que eu cuido dela há 33 anos, né? E o Eliade, que menino bonito de papai. É bonito né? esse menino. Coisinha E a linda de Lulu papai. também, que é bonita. Ela também é bonita. Minha nora Ana, né? família inteira. Posso esquecer da nora. Ô, tem a Da nora. nora, da Aí nora, minha nora Vai Ana. pegar a gente pelo pescoço. E também minhas netinhas, né? Que você falou aí, a Manuela e a Vivian, né? Que é a vida da gente, né? Essa é a coisa mais linda que a gente pode ter, é a família, né? Então, é uma bênção de Deus. Mas prazer estar aqui com vocês e com todo esse povo aí que vai estar. Então, só para quebrar o gelo, então, pastor. Falou da nora. E o Jean? O Jean, nós estamos em oração ainda, né? Esse A aí. Lulu veio isso aí, rapaz. A oração tá forte, o manto, né? Fala, filho, eu tô doido pra cantar um hino pra você, né? Livre estou, né? Tem um hino da harpa cristã que diz, livre estou, ô Lulu, papai te ama, né? Brincadeiras à parte. Tá preparando. Papai tá preparando bem pra ela, né? Claro. Eu não quero nem que o cara pague o dote pra mim, eu vou pagar pra ele. É? É forte, Isso aí. entendeu? É o contrário, Isso aí. né? Pra ajudar a filha, né? Pra dar um empurrão assim. É, né? a Lulu é uma benção, né? Bem dinâmica também. Maravilha. Você. E a gente é uma família aí que tá envolvida sempre no reino de Deus, né? Então ver meus filhos também, minha esposa também, ela ministra para mulheres, e cuida muito bem nessa área também. Aí ver meu filho também envolvido na igreja, minha filha, né? Minha nora, as netas. Então isso é um privilégio. Glória a Deus. Pastor, e quanto tempo de ministério? Quanto tempo já ministrando nos altares? Há quanto tempo? Olha, nós já estamos aí para 30 anos, né? 30 anos, ministrando a palavra de Deus, pastoreando, né? Fomos missionários ali 12 anos na Bolívia, Cochabamba, né? E foi uma experiência sobrenatural, viver em outra cultura, né? Conhecer outro povo e levar também o amor de Deus. E pastoreando igrejas, pregando aí para esse Brasil afora, para esse mundo abençoado do Senhor aí. E tem sido experiência muito grande. Tá, vamos lá no início. Vamos lá puxar lá dos primórdios. Como foi a sua conversão, pastor? Como foi a conversão do Senhor na sua família? Há 30 anos atrás, a gente sabe que o evangelho hoje, ele já está... As pessoas já é muito comum, já é algo normal, mas há 30 anos atrás, como era ser um cristão evangélico? Como era pregar? Não sei se veio da sua família isso, mas como começou a origem do pastor Eliezer como um cristão? Olha, a nossa origem nasceu, né, através dos meus avós no norte, né, no Pará, que se converteram a Jesus, principalmente minha avó foi a primeira, depois meu pai também. E aí se convertemos, né, se converteu a Jesus, aí através dos primeiros missionários suecos ali, O senhor Daniel está Berg. brincando que o senhor, Minha sua avó família foi fazia minha parte... avó foi ganha pelo Daniel Berg, né? Meu Deus do céu. Então Então, aí tem muita história para contar. Tem muita história. Então ela foi ganhar, minha avó ela evangelizou o Baixo Amazonas na época com as mulheres, né? Então ela tinha uma dinâmica bem boa de evangelismo, eu era uma mulher muito crente. Meu avô também. Eu não cheguei a conhecê-lo, né? Porque ele faleceu antes, mas os parentes, as primas, né? Que eram filhas praticamente criadas na casa do vô. Ele era porteiro da igreja, né? Recepcionista. E o que ela tudo. contava dessa época do Daniel Berg? O que ela contava? Que foi lindo, né? A forma como foi pregado o evangelho, o que se narra na história hoje, as conversões, né? E foi muito interessante o crescimento que houve no Pará, por exemplo. O meu nome, a minha irmã mais velha, que hoje é mais velha, ela era uma adolescente quando eu nasci, ela correu lá no povoado no Pará, em Santarém, quando eu nasci, e o meu nome foi dado em homenagem a um moço solteirão na época que já era missionário também, que chamava Eliezer.
E ele dedicou a vida dele para as missões. Né? Isso foi já a coisa mais começaram a profetizar na sua vida. linda. Já. E o lindo que a minha irmã conta a história é o seguinte, que ela conta, quando eu nasci, ela correu para buscar uma balança. E onde ela foi buscar? Numa área onde eram pescadores. Eu fui pesado numa balança de pescadores. Oh, Então ela falou assim, olha, não é à toa que Deus te escolheu para ser um pescador de almas, né? Então Deus estava vendo tudo lá já atrás, uau. o que você seria. Então foi profético. O seu nome foi profético quando eu peguei aquela balança para te pesar, né? Então foi Porque é um nome diferente, né? Até hoje. Eliezer é um nome bem diferente, né? Quase por ser bíblico, mas quase não se encontra. E eu tenho um testemunho, esse nome, tem um moço aqui em Balneário Camboriú, quando eu era um jovem pregador que eu pregava ali na Barra, uma das igrejas da Barra, uma moça solteira viu eu pregar. Antes dela casar, ela falou, dia que eu casar e eu ter um filho, eu vou colocar o nome dele de Eliezer. E hoje ele está casado também, é um pregador da palavra de Deus, o moço, né? E o moço tem um conhecimento extraordinário da Bíblia, o nome dele é Eliezer. Então os pais dele são nossos amigos também hoje, né? Pastoreei os pais dele, pastoreei ele também. Então é uma alegria pra gente, né? Então na Barra eu conheci eles lá e pastoreamos eles ali também. Na Bolívia, quando nasceu duas crianças, as mães também colocaram o nome de Eliezer, por nome latino, né? Principalmente hispano, é um nome meio raro, né? Mas os meninos estão moços hoje também, são A origem desse nome é... hebraico, né? Deus ouve, né? Uau. É a palavra Deus ouve. Então a gente é Eita, feliz é por muito toda essa profético. referência, Meu né? Deus do céu. Então, voltando à minha avó. Minha avó foi uma mulher muito crente também. Minha mãe também foi uma mulher muito temente a Deus. Meu pai, não, por exemplo, não sabia nem ler nem escrever, né? Mas todo dia, 5 horas da manhã, eu ouvia eles cantando os hinos da harpa cristã, da Assembleia de Deus ali. E meu pai lia gaguejando assim, ou de memória, o que ele ouvia na escola bíblica dominical. E minha mãe também. Então, a gente tem um exemplo muito forte, assim, de servir a Deus, né? Então, a gente herdou isso aí. Então, graças a Deus, eu posso só louvar a Deus pelo fundo histórico que eu tenho, né? Depois de um tempo, eu também saí da presença do Senhor, né? Mas depois voltei, conheci a Jesus de verdade mesmo no meu coração. E tô até hoje, hein, servindo a Jesus, né? Aí casei com uma camburiense, né? Vinha lá de São Paulo, do interior de São Paulo, pro Congresso de Gideões. Aí conheci uma camburiense aí. Estamos já casados há 33 anos. Foi por causa do congresso, o senhor tá brincando. Foi, naquela época tinha muita gente em Camboriú. Aí eu conheci ela, vinha com a turma de lá na excursão, né? E aí, um dia eu tava sentado de frente do Zé Arança, do Colégio Zé Arança, tem uma árvore chamada Pau Brasil ali, né? Tinha um murinho lá, passou, vi aquela mocinha bonita passando, eu falei assim, vai ser essa, vou fazer missões, eu vou ganhar essa ovelhinha pra mim. Essa ovelhinha vai ser minha. E parti pro campo missionário, né? Vamos ganhar essa menina pra Jesus. Mas ela não queria eu, né? Ela correu de mim aí, pra lá e pra cá, mas eu tava assim com a unção de achar, né? Aí eu achei... A oração tava forte. Não, tava forte, eu tava decidido casar. E aí... Se conhecemos, namoramos 2 anos por carta. Eu vim 5 vezes em Camboriú. Na quinta eu vim para casar. Uau. E aí uma longa história, né? Isso que ano, pastor? Isso aí foi lá pro ano de 1990, por aí, né? 1990. Por aí. Eu tava meio jovenzinho aí, 18 anos, recém-convertido mesmo, entendeu? E foi uma bênção de Deus. Aí namoramos 2 anos, casamos e estamos até hoje aí. E ela é uma grande companheira, uma grande parceira no ministério aí também, como mãe, como esposa, é maravilhosa. Ajudadora incrível. Ajudadora só é baixinha, né? Mas o conteúdo é bom, né? É igual dizer que perfuminho bom vem nos fracinhos pequenos, né? Mas é uma benção, né? A Luciana é uma pessoa maravilhosa e estamos caminhando junto e somos felizes. Uma benção de Deus. Conheci ela aí, casei, aí levei ela para São Paulo, moramos um tempo lá. Aí voltei pra cá, mas sem intenção de ser missionário, sem ser pastor, nada, né? Mas nessa época o senhor não exercia nada. Eu era diácono na época, né? Tá. Depois fui a presbítero e depois fui pro campo missionário. Isso na Assembleia? Isso na Assembleia de Deus, né? Então aqui na Assembleia de Deus de Camboriú, né? Aí comecei uma história ali, né? Aí dirigi aqui uma igreja no bairro Tabuleiro, Camboriú, e foi uma bênção de Deus, aí começou. Aí depois nasceu o desejo, o chamado de ir para Bolívia. E Deus estava incomodando, queria que a gente fosse, e as coisas foram se apertando. E tinha aquela verdadeira frase, né? Que não vai pela fé, vai a pontapé, mas que Deus faz, a gente brinca, né? Mas Deus
Mas Deus prepara tudo para você chegar onde Ele quer, cumprir o propósito dele. Então eu entendo que, como esse dia eu falava com alguém, tem pessoas que Deus chamou e falou, deixa tudo. Deus falou, não, você pode ter essa parte material aí, tocar a tua vida e fazer minha obra, né? Uhum. Ele chegou para Pedro, para os pescadores, deixa tudo aí e me segue. Aí para Paulo ele falou assim, tu vai ter que continuar fazendo tenda, irmão. Então, para cada um ele tem um comando. Aí você vê que pessoas que ficam brigando com o chamado de Deus, por que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Não questione. Se Deus te chamou, falou, deixa tudo, deixa tudo. Você falou, meia máquina, me serve, trabalha, empreende, tem seus negócios, mas me serve. Então tem que entender a palavra. Aí você pega um pescador como o João, tem uma revelação do Apocalipse, aí Jesus falou para ele, você escreve tudo que você viu. Aí você pega um Paulo lá que falou, não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo. Aí Deus falou, você não escreve nada do que você viu. Mas ele era o inteligente, o poliglota. Então eu aprendo com isso que a gente tem que caminhar em obediência. Uhum. Então eu creio que esses anos aí, fazendo parte do ministério, trabalhando, né, ter ido ao campo missionário e ter tido essas experiências que Deus nos deu, é uma bênção de Deus. Nós não reclamamos não, somos felizes. A obediência, na verdade, é a nossa segurança, né? É a nossa segurança. Que a gente caminhamos, vamos, isso. Mas em obediência. Obediência. Se for fazer fora da obediência, vai dar ruim. Então, o que eu falo, né, tem pessoas que, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você tem que aprender a confiar nele. O problema é que está essa falta de confiança. E eu me lembro quando eu fui casar com a Luciana, eu estava na academia da Polícia Militar de São Paulo, que eu tinha passado um concurso, né? Meu Deus, ia ser polícia. Ia ser polícia. Eu não sei se ia ter capacete naquela época. Eu acho que por isso que me dispensaram. Entendeu? Aí, rapaz, só sei que aí eu conheci a Luciana, tá? Falou, o que você faz? Eu falei, não, eu tô na academia da polícia, tá? Já vou sair pra rua e tal. Aí ela falou, não, então, ou a polícia ou eu. Aí eu falei, sim, senhora coronel. Olha eu vou ficar com a senhora, vendo? né? Vou ficar com a xerife. Eu vou ficar com a xerife. Mas que era um plano de Deus, é um plano de Deus, né? Então, mas mesmo assim, mesmo estando no ministério há muito tempo, e quando você passa as provas do ministério, passa as adversidades, todo pastor passa, todo líder passa, qualquer pessoa empresário passa, pai passa, né? Qualquer um de nós passamos por essas adversidades. E um dia eu estava lamentando para Deus, né? Falei, Deus, eu podia hoje ser um coronel aposentado e tal. Daqui a pouco ligou um profeta para mim lá dos Estados Unidos. Falei, pastor, tem uma mensagem de Deus para o senhor, viu? Deus falou para o senhor nunca mais questionar com ele esse assunto que você deixou a carreira militar. Deus está dizendo para você não falar mais nisso. E o homem estava do outro lado do planeta, bendita tecnologia, né? Eu lavando uma loucinha para a esposa lá na pia, lá na igreja orando. E aí eu peguei, quando eu só pensei reclamando com Deus, o telefone tocou, falou, o senhor pode falar comigo? Pode. Tem uma mensagem de Deus para o senhor. Deus falou para o senhor nunca mais reclamar, porque ele te alistou no exército dele. Então fique tranquilo e cumpra o ministério. Então eu vejo como Deus faz. A convocação chegou. Tá, e aí eu tenho uma pergunta para o senhor. Dentro desse chamado missionário, hoje a gente vê muitas pessoas falando a respeito de missões e tal, mas o senhor foi missão raiz. O senhor foi missão raiz mesmo, não foi missão Nutelinha, não. Não, é treinado mesmo. E como foi isso? Como é que aconteceu isso? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual a diferença do senhor ouvir o chamado e dizer eu sou um escolhido? E como acontece isso? Porque acredito que tenha muitos jovens que possam estar ouvindo agora e tendo essa dúvida. Como eu sei que eu fui chamado? Como eu vou ter essa certeza? Como aconteceu com o senhor? Aconteceu que desde um princípio que a gente se converteu, a gente foi se envolvendo no ministério, foi diácono e tal, e um dia Deus me visitou em sonho, falou, vou te levar para Bolívia. Uau. Né? Vou te levar para Bolívia. E aí Deus tinha falando que tinha um chamado missionário, que Deus tinha uma preparação missionária, e também falou no coração da Luciana, né? Mas como ela foi nascida aqui em Camboriú, e ela via o sofrimento dos missionários na época, viu o sofrimento das pessoas que padeceram bastante, naquela geração mais sofrida ainda. Ela falou, não, eu nunca vou ser esposa de missionário, nem de pastor. Deus não quer nem saber. Né? E ela fugia. Aí o que Deus fez? Falou, tá bom, você não vai do seu jeito, mas vai do meu. Foi trabalhando. Que você vai. Vai, filha. Aí fomos para São Paulo, ficamos um tempo lá, né? Lá eu fui a diácono, né? E quando voltei, de repente tive uma proposta de um trabalho aqui em Balneário Camboriú. Aí eu vim para esse trabalho. Aí daqui comecei a me envolver, né? Congregava numa igreja aqui da Assembleia de Deus também, num dos bairros, em Camboriú. E foi crescendo, foi indo, foi nascendo, depois logo fui a presbítero. E aí a chama começou a aumentar mais.
E aí Deus começou a falar muito que a Luciana era mais resistente. Não vou, não quero, muito sofrimento. Aí um dia Deus levou ela em sonho também lá na Bolívia. Uau. E também aí Deus começou a colocar, assim, começou a permitir algo no Eliade, que faltava o oxigênio no cérebro dele, ele desmaiava. Ele ficava quase morto, até que ela entendeu, falou assim, Deus falou assim, se você aguentar mais, o teu maior tesouro está aí. Você quer ir ou quer que eu faça algo? Aí é onde ela se rendeu para Deus e olhar nunca mais deu mais nada, porque os médicos não achavam nada. Só a mãe falou assim, ó, tá faltando oxigênio no cérebro dele. Mas de onde que é, não sabemos. Que era um menino saudável, menino de 4 anos de idade. E a partir daí, algo despertou nela. Despertou, e aí eu escrevi um livro também que fala missões muito mais do que palavras, né? E eu explico isso no livro. Porque aí eu aprendi um pouco lá fora também na Bolívia com os americanos. Porque infelizmente as nossas missões hoje, por exemplo, hoje tem missões que preparam melhor os jovens, né? Na nossa época não. Nossa época era treinamento de céu. Vai aprender idioma? Não, você aprende quando chega lá. Como é que você ia pedir um arroz, você ia pedir uma comida, você não sabia? Então, eu sei que tem certas missões que aprende, treina um missionário, faz um curso teológico, o camarada aprende missões transculturais, né? Ele entende que é o chamado de Deus. Ele, antes de ir para um campo X, ele passa por um estágio em tal lugar, ele vai se preparando emocionalmente. Nós não, chegaram, abriram a porta do avião e jogaram, se vira. Ainda que deram avião, não sem saber cultura, sem saber cultura, sem saber idioma, sem saber nada. Né? Aí eu chegava lá e ia pedir uma Coca-Cola, eu chegava nas tendinhas lá, senhora, dá-me uma Coca-Cola. Aí a mulher falou, o que é isso? Nem sei, eu sei. Eu falava aquela, tá entendendo? Que você vai aprendendo e vai aprendendo o idioma com o tempo, e graças a Deus, Deus nos deu a capacidade. A Luciana mesmo aprendeu a falar o espanhol perfeitamente na época. O pessoal até pensava que ela era boliviana por causa do sotaque, né? E Deus foi nos agraciando, chegamos lá, e Deus nos levou, e eu fui entusiasmado, né? Outras pessoas que foram antes de mim, colocava medo, lá rapaz, é a quiçaça, lá é o fim do mundo. Então o primeiro sinal que um homem tem que ter de um chamado, um moço e uma moça, que hoje também, né, Cris, tá se ouvindo falar muito pouco de missões, né? Nós estamos falando mais de missões urbanas hoje, estamos preocupados com os grandes centros, né? Missões hoje é mais um evento, né? É mais um evento. Um evento de final de semana. Encher um estádio. Encher um estádio, até fala de alguma coisa. Mas para mim, missões mesmo é valorizar o missionário. Né? Missões para mim não é só ter um título que nós temos uma agência missionária. É que o senhor teve do outro lado, o senhor conseguiu ver a dor, conseguiu sofrimento, vi muita gente padecer, vi muita gente sofrer, né? Vi muita coisa passar. E eu sempre digo assim, o combinado não sai caro. Eu acho que quando você combina alguma coisa com a agência, com a missão, e depois você sair reclamando, murmurando, é pecado. Mas se você combinou, falaram, olha, X é tal coisa, vai acontecer, então que as partes cumpram, né, para que o reino de Deus avance e não tenha nenhum prejuízo, né? Então, nós chegamos na Bolívia, Deus acendeu essa chama. E o senhor tinha algum contato lá? Já tinha, a missão já tinha contatos, né? Já tinha umas pessoas lá, entendeu? Então eu fui para atender uma necessidade, né? E a pessoa voltou, né? E eu fiquei no lugar, né? E começamos a trabalhar, começamos da onde deixou aquela pessoa para nós assumir, que era uma pequena igreja também, bem pequenininha, que era um salãozinho que dava acho que 4x9, algo assim, também dessa sala aqui mais ou menos, né? Então onde você cultuava, onde você começava, depois eu aluguei mais uma casa do lado, começou a crescer, e começou a ampliar, começamos a fazer a obra de Deus crescer ali, mas muito difícil, porque é um país que era católico, né? Denominado católico, então pessoas com muita idolatria também na cultura quechua, na cultura aimara, então as pessoas muito fechadas para o evangelho, cheia de tradições, cheia de costumes, hábitos, então a gente entrar nesse perfil, aí você com toda uma bagagem assembleana, sem ter uma missão transcultural, né? Nós somos assembleana raiz, toda aquela estrutura que você tinha, que a gente na época chamava de estrutura religiosa, que eu não condeno o pessoal daquela época, né? Eles viveram o tempo deles, nós vamos viver o nosso, então a gente entende tudo isso aí. Mas foi um desafio muito grande, né? Chegar naquele campo missionário e começar a ganhar as pessoas para Jesus. E como é que foi a recepção, então, com eles, já com esse choque cultural? Bom, quando nós chegamos, tinha duas mulheres que elas estavam de... Assim, quando elas olharam eu e a Luciana assim, eu falei assim, eu sabia que o senhor ia chegar. Deus mostrou que era o senhor. Ele era bolivianos ou brasileiros? Duas mulheres bolivianas. Que elas oravam para Deus mandar um missionário, né? Aí ela pegou e falou assim, eu sabia que o senhor ia chegar. Fruto de oração. Fruto de oração. E elas permaneceram firmes na igreja, pessoas muito crentes. E começamos a sonhar. Na Bolívia começamos a sonhar, a ter desejo. E eu pensava que eu nunca mais ia voltar para o Brasil, né? Eu pensava que eu ia terminar meu dia lá. Chegou a ter esse pensamento? Sim, sim.
Que ia firmar ali e jamais Firmar, voltaria. por isso nós construímos lá, adquirimos propriedade, construímos templos, né? Sede, construímos congregações lá. E tirei uma fundação também na época, a gente tinha uma padaria, a gente tinha a parte social para abençoar as pessoas através de padaria, através de exportação de artesanato. A gente começou também não só o evangelho espiritual, mas o evangelho social também. Começa a mudar a mente das pessoas. Sei que a cultura a gente não pode mudar de ninguém. Porque você perguntou se alguém tem um chamado. Quando um missionário vai para um campo, ele tem que pensar que ele não pode mudar a cultura de ninguém. Nós temos que mudar os maus hábitos. Então, cultura a gente não muda, né? Mas a gente pode mudar os maus hábitos. Então, tem pessoas que, por exemplo, tinha muitos lá que não tinha costume de tomar banho. Então, você ensinava a tomar banho. Não tinha o costume de buscar um médico. Tinha médico? Lá tinha, mas você ensinava a buscar o médico. Ensinar a fazer uma comida boa, que às vezes tem comida boa dentro dele lá. Às vezes você ensinar a fazer com higiene. Para as pessoas passarem a ter uma higienização boa. Então, isso aí é mudar os hábitos, e não a cultura deles, que são as outras coisas que você não pode mudar. Mas a gente entende que o evangelho chegou lá e foi uma bênção. Então, ser missionário hoje, para mim, é uma renúncia muito grande. Então, você tem que entender que você vai ser estrangeiro 2 vezes. Estrangeiro quando você está lá e estrangeiro quando você regressa. Então, você que vai ser um missionário, você tem que saber que sobre você não vai ter holofortes. Você tem que estar com o coração bem definido, porque quando você for, geralmente você vai estar lá, as pessoas vão até te sustentar, vão te abençoar. Isso custou muito para mim aprender. Mas aí, como eu fiz muita amizade com os missionários americanos, estrangeiros, eu pude entender um pouco da estrutura deles. Então, eles, quando mandam um missionário, já é com um orçamento para 5 anos. O missionário americano, por exemplo, ele só pode voltar para a base dele nos Estados Unidos depois de 5 anos. Uau. Só que ele já tem um orçamento para uma casa boa. Ele nunca vai começar a obra numa cidadezinha pequenininha. Ele sempre vai procurar uma cidade maior, onde ele pode morar, dar uma estrutura para a família. Melhor. Aí a missão já vai dar um carro para ele, já vai dar uma casa boa. A missão já vai estudar tudo isso aí. Então, só que às vezes a maioria de nós, que eu falo de movimentos pentecostais, envia e às vezes deixa a pessoa lá e muitas das vezes a pessoa tem que se virar. Vai sofrer, né? Vai sofrer muito porque até você aprender o idioma, se você não aprendeu o idioma, não aprendeu a cultura, você não saber fazer um culto. Então hoje a pessoa que é candidata a missionária tem que passar assim pelo seminário, ela tem que passar assim pelo Instituto Bíblico de Missões, ela tem que estudar missões transculturais. Se ela vai para um país, ela tem que saber o que é a cultura deles lá, as leis do país de imigração, como que eu vou chegar lá para ter minha residência permanente, como que eu vou ser, tá entendendo? Isso aí tudo nós tivemos que aprender sem ter instrução nenhuma. Pastor, só abrindo um parênteses aqui. A gente estava conversando nos bastidores ali, o pastor falou algo muito engraçado. A questão do idioma. Ele estava pregando na igreja e falou uma palavra que aquela palavra para ele significava uma coisa e para a pessoa que estava ouvindo era outra. Conta para nós, pastor. Esse aí eu tava comentando ali com o Tava ali comentando com o Felipe. Essa parte cômica da missão. Aí eu muito empolgado, que eu sempre fui muito emotivo, né? Aí nós ganhamos uma pessoa para Jesus, eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Mas... E a gente levava ela de carona, que ela morava perto da gente, a gente passava, levava ela. A Lulu já era pequenininho, o Eliade ali e tal. Lá na Bolívia. Na Bolívia. E eu lá na igrejinha empolgado, pregando espanhol, e aquela coisa toda. E um dia eu passava pela rua, então os caras lá falavam assim, aquela é minha Tcholita. Tcholita é uma mulher que tem a cultura dela lá, a mulher que veste 7 saias, né? Tem as tranças dela, tudo, né? É conhecido como Tcholita. E aí tinha umas bicicletas que de vez em quando alguns irmãos brincavam com isso. Aqui é minha rouba Tcholita, quer dizer, rouba namorada, brincando, era uma forma de brincar, né? Umas bicicletonas antigas assim. Aí de repente eu passei e eu vi os caras falarem assim, aquela ali é minha chola. Eu falei, deve ser, eu pensando, chola deve ser uma palavra de carinho, né? Ele tá abreviando de Tcholita pra chola. Eu pensando comigo, né? E eu fui pregar no púlpito e eu levava essa irmã já de idade, né? Que tinha idade de ser minha mãe. Eu pegava, eu pregando no culto, falei, aqui está a irmã fulana de tal, a minha chola. A minha chola, só que a palavra chola no quechua é amante. Puxa, deu ruim. Deu ruim. Aí o missionário chamando a irmã de amante, a velhinha, mas a mulher ficou brava comigo. Sou nada. Aí quando eu ia abraçar ela, pastor, o que o senhor tá falando de mentira? Eu falei, calma, minha chola, calma. Só piorava. Pra piorar. Aí veio o obreiro, que era meu vice-pastor, né? Não, irmão, ele tá aprendendo ainda o idioma. Não, eu tô bravo com ele. Ficou bravo um tempo comigo, né?
Depois eu pedi perdão pra ela. Ele falou, não, ele tá aprendendo o idioma ainda, ele não sabe. Eu expliquei, não. Ele falou, de onde o senhor ouviu essa palavra? Eu vi na rua aí. Aí eu pensei que podia brincar aqui, que eu sempre fui muito brincalhão, espontâneo, né? Aí ela brava comigo quando eu falava, calma, tiola, que eu vou resolver tudo. Aí piorava tudo. Aí não acalmava nada. Aí piorava cada vez mais a situação, sabe? Mas foi algo bem cômico. Aí depois que passou tudo, né? Aí os irmãos já ficaram interessados de mim, né? O pastor é a tiola dele. Então são coisas que é cômico, né? Mas é interessante o missionário não chegar chegando. Não ser, tem que ter emoções nas coisas, tem que ter entusiasmo, tem que ter. Mas a minha paixão era tanto para fazer a obra de Deus Claro. que às vezes eu me atropelava. Então hoje eu não recomendo. Quando eu dou palestra, quando eu falo sobre missões, né? Eu oriento os jovens, os candidatos, a saber chegar, como vai chegar, você tá entendendo? Porque se chega de repente... Chegou E você errado, já fechou a porta. então tem outras coisas que eu chutei o balde também, falei coisa errada lá. Que eu não vou falar aqui, que é coisa mais feia ainda. Entendeu? Então, deixa essa parte pra lá, porque tem essas partes, né? Como a cueca coela, né? E um dia eu cheguei numa lojinha, eu queria comprar Bom Ar, que a gente chama Bom Ar aqui, né? Falei, a senhora tem... Aí eu cheguei assim... Poxa, se é Bom Ar no português, deve ser Buenos Aires, né? Aí eu cheguei para ser assim, porque lá você fala na lojinha, tem as grades na frente assim, né? Aí você fala assim, venda-me. Aí a pessoa vem e te atende. Aí você fala, eu quero aquilo, quero aquilo. Você não entra dentro, né? Hoje não sei, tem os mercados grandes. Eu quero aquilo, quero aquilo. Aí de repente, eu cheguei para uma mulher e falei assim, senhora, me dá um Buenos Aires. Ela falou, tá lá na Argentina. Não sei se o senhor vai ter dinheiro para comprar, não. É a capital. Eu falei, não, Buenos Aires, fazia assim, shh. Aí eu falei, ambientador. Então, quer dizer, o Bom Ar que a gente chama aqui é ambientador, né? Então, Buenos Aires, você vai ter que ir lá na Argentina, né? Então, são coisas assim que marca bem, né? Então, eu acho que o missionário vai enfrentar isso, né? Tem missionários que vão solteiro, né? É uma das coisas que eu sei que tem pessoas fantásticas, missionários solteiros. Uma coisa que eu não recomendo um missionário solteiro, né? Eu penso que tanto a moça e o moço tem que ter um tempo, casar, né? Nem que vá sem filhos, mas eu acho que tem que ter um companheiro ou uma companheira, porque sozinho é muito difícil. Mas o senhor está falando algo e me fica instigando, e eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir essa parte de missões. E nesse sentido, quando o senhor falou em que a cultura é muito forte, e dentro da cultura tem a religião e a idolatria. Isso. E como foi o teu enfrentamento a essas idolatrias, pastor? Como foi no mundo espiritual? Porque o senhor deve ter vivido algumas histórias que seriam boas nos compartilhar alguma coisa aqui. Existia muita resistência, né? Porque, por exemplo, todo boliviano do altiplano boliviano, quando eu tô falando do altiplano, estou falando de Cochabamba para cima, né? Tem a parte oriental, que é de Santa Cruz de la Sierra para cá, que é a parte norte, né? Mas quando você chega a Cochabamba, tudo muda, né? Nós estamos ali a 2.700 metros sobre o nível do mar. Então ele tem a cultura dele, tem um centro, Cochabamba capital, que na época tinha uns 800 mil habitantes, e as cidades adjacentes. Quando você fala de uma capital, lá era dividido, tem a Zona Sul, que era uma zona bem pobre, e a Zona Norte, que era uma parte bem rica, né? Então, como as pessoas perguntam para mim, como é a Bolívia, pastor? Eu falei assim, qual Bolívia você quer saber? Ou como é aquele campo missionário? O que você quer saber dele? Você quer saber da Bolívia política, da Bolívia turística ou da Bolívia missionária? Politicamente, eles têm a política deles, né? A Bolívia turística também tem as suas coisas lindas e maravilhosas, suas terras, seus encantos, de encanto como qualquer outro país, né? E também a Bolívia missionária, eu posso falar com propriedade, é miserável, precisa de Deus. Era o que eu falava na época. As crianças precisam de Deus, os jovens precisam de Deus. Então nós fomos trabalhar numa cidade chamada Corcapiro, que é 10 quilômetros da capital de Cochabamba, né? Então ali tinha uma média na época de 35 mil pessoas, 40 mil pessoas. Mas era totalmente idólatra, totalmente fechada para o evangelho e cheia de tradições ainda, né? Que eram as pessoas mais camponesas, que eles dizem, né? Que lá eles falam indígena, mas eles são originários na verdade, né? Então essas pessoas ali eram mais difíceis de se ganhar para Jesus, porque estão mais atreladas às tradições dos pais, não querem ofender o pai e a mãe. E uma das coisas que Deus me deu uma estratégia, eu falei assim, eu vou ganhar o vovô e a vovó lá como um patriarca e uma matriarca. Então vocês falam, vão tudo para a igreja? Vai todo mundo para a igreja. Então o que eu comecei a fazer? Enfrentei a parte espiritual, comecei a fazer o mapeamento, como que eu vou chegar nessa gente?
Começamos a orar e começamos a ganhar os cabecinhos velhinhos. Começamos a ganhar para Jesus velhinho. Então os velhinhos falam assim, família, se arruma todo mundo, vamos para a igreja. Então tem esse respeito ainda lá. Ainda lá é tudo por favor, muito obrigado. Então essa cultura boliviana ela é muito rica. Né? Então quando o patriarca fala, está falado. Quando a matriarca fala, está falado. É uma Então, lei. É uma lei. Então eles têm um respeito. Por exemplo, aí eu aprendi com eles, bolivianos vai sentar numa sala deles aqui, principalmente da cultura quechua. Não estou falando das pessoas da outra parte mestiça, né? Estou falando dos quechuas, dos aimará. Essas pessoas, eles vão sentar com você aqui e vai falar um por vez. Se tiver 2 adultos conversando aqui, mas pode ter 30 aqui, ninguém se mete na conversa. Então era fácil para você pregar o evangelho. E com o meu jeito de eu ser, eu saía pra rua, eu ia pregar com a Luciana. Quando, por exemplo, tinha a festa do milho lá, que é uns milho lá branco, né? Igual o nosso amarelinho aqui. A Luciana, minha esposa, se vestia de tiolita. Aí eu podia falar que era minha tiola de verdade, né? Essa era a minha mãe de verdade, como dizer outra, né? Então, a tiolita e a Luciana se vestindo, fazia nossa barraca, participava ali na praça principal. Então, às vezes, comprava malhada de roça, assim, 3 pedaços de roça, assim, né? De milho, a gente ia lá, colhia, levava em caminhão, em Kombi. A gente levava lá pro pátio da igreja, descascava tudo com os irmãos. Ela ensinou moer, nós fazia curau, quem não sabia o que era curau, quem não sabia, você tá entendendo que era pamonhas, fazia muita sopa de milho, né? De choco, que eles falam. Mas aí começamos a ganhar o povo. Aí, 3 anos consecutivos, nós começamos a ganhar, saiu na televisão local, saiu nas coisas, e começamos a pegar um certo respeito na cidade. Então, isso aí foi dando uma facilidade para nós. Aí comecei a fazer amizade com diretores de colégio, ia lá orar pelas crianças, abençoava as crianças, né? Aí, com o nosso trabalho social, nós tínhamos aí, nós sustentava, cuidava de 300 a 400 crianças. Então, os pais não precisavam ser cristãos, né? Nós convidávamos eles uma vez por mês para reunião e aí nós evangelizava eles. Então muitos vieram para a igreja através das crianças. Então o trabalho infantil em qualquer país é uma das áreas melhores que tem para você entrar. Então o trabalho infantil é uma atração muito grande, é uma isca muito grande para aqueles que você quiser alcançar para Jesus. Então a criança hoje, então todo missionário, toda missionária tem que com esse espírito de trabalhar com crianças, sim, com jovens e adolescentes, porque qualquer país tem lei que defende o jovem e o adolescente. E a criança. Então, isso é muito importante. E os cuidados que a gente também tinha com os velhinhos, né? Isso aí proporcionou muito. A gente criou uma estrutura e Deus foi agraciando e fomos pegando confiança, né? E ali, Deus abençoou, construímos o primeiro templo. Você vê, eu construí o templo sem ter rua. Porque eu tinha um terreno do lado, a gente tentava assim, esse cara é louco. Eu saí do centrinho da cidade e construímos um templo grande. Começou a dar aquele marco, que não tinha, né? Aí até que um dia nós estávamos em consagração e eu ia na prefeitura, tem que abrir a rua, tem que abrir, mas lá assim, ó, não é igual aqui fazer uma desapropriação. Lá não tem esse negócio do prefeito meter a caneta e vai fazer. Lá não, se você não ceder, não tem acordo, não pode, a lei não permite. Só se mudou hoje, mas na época era assim, a pessoa era absoluta. Então aí um dia o prefeito negociou com o homem da frente de um terreno, falou, pastor, o senhor acredita em milagre? Eu falei, acredito. A Luciana estava com as irmãs de oração, era uma segunda-feira, lembro como se fosse hoje. Aí falou, então começa a arrancar essa seca aqui e vai botar a máquina. Nós saímos com as irmãzinhas, entregamos um jejum rapidinho ali e começamos a orar lama farpado, arrancar aqueles moeirão e com os irmãos. Aí mandei alguém chamar, que não tinha telefone naquela época, lá chamar os irmãos para vir para cá e tal, para ajudar e foi. Começamos a trabalhar, abriu a rua. Então foi uma bênção de Deus. Aí a prefeitura veio e fez uma quadra de futebol bem na frente, assim, tipo um ginásio, sabe? Na frente, multifuncional. Então ali ficou fácil para a igreja evangelizar. Jogo de basquete, vôlei, que o boliviano ele gosta muito disso, né? E a gente aprendeu. Foi ganhando a comunidade. Foi ganhando a comunidade. E uma das coisas que nós aprendemos também a ganhar eles é a forma deles. Por exemplo, a gente nunca procurou, depois de uma experiência que a gente teve, por exemplo, a gente construiu o templo, pintou com uma cor lá meio marrom. Não era marrom, era um bege assim. E o boliviano gosta, igual o alemão, gosta de cor muito forte. Cores vivas. Assim. Cores vivas. E um dia eu viajei e a Luciana ficou lá com o missionário. Amor, escolhemos uma tinta nova, porque o tempo já está desgastado. Quando nós pintou com aquela cor, parecia que era a inauguração. Pastor, que coisa mais linda, que cor mais linda. Aí eu entendi também que era importante a gente estudar tudo isso aí. Então eu acho que o missionário ele tem que ter esses detalhes, né? Essa essência. E a Luciana sempre trabalhou com as mulheres ali, incentivando, motivando, as crianças. Meus filhos sempre foi envolvido o Eliade, né? O Eliade fazia até jogral lá, rapaz. O Eliade era... Tem umas fotos do Eliade que depois eu tenho que mandar pra vocês, Felipe. Manda fazendo aquele jogralzinho, coisa mais linda, com a touquinha de estrela na cabeça. Jesus, manda pra nós. Então são coisas raras, né? E aí... não conta isso pra gente. Não, essa parte ele pula, né?
Mas foi uma experiência muito boa, né? A paixão que a gente tem pelos irmãos. Quando a gente foi lá, uns 3 anos atrás, nos receberam muito bem. Ficou uma vasta amizade lá, né? Então hoje tem ministérios grandes, que a gente louva a Deus. Hoje tem igrejas grandes, né? Tem pastores bolivianos que levantaram ministérios maravilhosos. Então a gente louva a Deus que está vendo a Bolívia, né? E agora, depois de 20 anos, ela sai, né? Tá voltando ali uma boa política para o país, vai ajudar bastante, né? Então a gente... E há quantos anos o senhor retornou de lá, pastor? Faz 13 para 14 anos. Ficou quanto tempo lá? 12. 12 anos, é uma vida. É uma meu vida, Deus né? do céu. Uma vida. Então tinha uma paixão muito grande e até hoje. A Bolívia é o país do meu coração, né? Tá, e o senhor falou algo muito interessante. O senhor falou que missionário 2 vezes. O senhor foi. Eu e ia tocar isso também. Então continua. Não, pode ir. Não, vai que Mas eu eu sei achei muito interessante ele falando que ele foi, né, a cultura brasileira, ele foi pra lá com a cultura. E quando volta, volta com a cultura boliviana. E como é que foi isso, pastor? Olha, é um Esse choque. coração. É um choque porque você está acostumado, por exemplo, no ritmo de culto, né? Então você está acostumado lá, outro ritmo de culto. Como são os cultos lá? Os cultos é muito animado, né? O povo é de... Não tem. Na época você vê que o povo não tinha carro, não tinha aquela pressa aquela fome de Deus, aquela fome por Jesus, batismo com o Espírito Santo, começaram a experimentar. Conta os cultos pra nós, por favor. E aqueles irmãos tocando na simplicidade, né? Aquelas músicas folclóricas deles também, aquelas roupas muito coloridas. Culto que começava, irmão, às vezes 6 horas, meia-noite tava tendo culto. E um uma povo hora, tão duas. muito alegre, assim. Não, e você ia pregar lá, às vezes você fica aqui no Brasil, o pessoal uma horinha já tá olhando no relógio, 40 minutos já tá desesperado, quer ir embora, aquela agonia. Lá não, irmão, e criancinha tudo acomodadinha, ninguém, é um respeito, coisa mais linda. Rapaz, e a gente pregava, se dava 2 horas de cartucho lá, acabou, pastor, queremos mais. Cansou? Oh. Ai. Não, vou fazer uma vigília agora. Eu falei, que isso? Ô, rapaz? meu senhor. Não, era assim. E daqui a pouco você olhava, aí a igreja de Deus começou a salvar pessoas, começou a vir pessoas da cidade, da capital congregar com a gente, começou a misturar as pessoas, né? Nós começamos a fazer uma igreja inclusiva, começamos até quebrar uns paradigmas culturais entre eles, que o rico não se mistura com o pobre, lá, entendeu? Então começamos a trabalhar para quebrar isso aí. Né? Então eu tinha amigos meus que eram da cidade, vamos abrir uma igreja na cidade, rapaz, deixa povo, não, eu fui chamado para isso, se vocês quiserem vir congregar, vem aqui. Uau. Vocês têm que vir na minha igreja, aqui não tem elite não, irmão, senta igual todo mundo aqui. Tá entendendo? Que não vai ter banquinho especial pra você. Que legal. Porque ele é mais moreninho, originário ali, tu é um boliviano mais brancão, de outra cultura. Aqui vai ter que unir o pacote aqui. Então aqui nós somos inclusivos. E vinha mesmo, o pessoal vinha na cidade, gostava e ficava com a gente. Aí começou a vir médico, advogado, começou a vir o pobre, o rico. E ficou uma igreja inclusiva ali, foi uma benção. Foi uma das coisas que nós conseguimos quebrar na cultura, né? Na cultura, modo de dizer assim, nos maus hábitos, né? Que eles tinham assim, dessa separação entre eles. Mas os cultos lá é alegre. O culto lá é alegre. Eu amo o mundo latino. Eu amo. Falando de Bolívia, qualquer outro país de fala latina, o povo é alegre para cultuar, mas o boliviano, o peruano, essa gente aí são pessoas que você vai pro louvor, né? África. É igual a África, irmão. Vai entregar tudo. Vai entregar tudo. Você pode pregar, cansar lá. É igual uma senhora que nós ganhou para Jesus, ela teve 5 maridos, irmão. Porque lá a cultura é assim, de repente você chegava e você, essa é meu filho de solteira. Essa é meu filho de solteira. Mas como que filho de solteira? Casado com esse homem, tem altas filhas? Por quê? Não, porque quando ela é solteira, ela se entrega para qualquer homem, ou um namorado lá, tem um filho, não quero mais você, mas o filho fica para ela. Ela vai ter aquela cultura assim, esse meu filho vai me cuidar quando eu estiver velha. Então por isso que é o filho de solteiro. Então você tem que começar a quebrar isso, doutrinar, ensinar a palavra de Deus, que a Bíblia condenava isso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, você tirar as pessoas, mastigar a folha de coca, que produz a cocaína, então a pessoa mastiga aquela folha. Então eles tinham o costume de mastigar, então tem que ensinar que não podia, que aquilo era um vício, que ela adormece mesmo, na verdade. Eles faziam tipo uma cinza assim e comiam aquilo lá. Então, quando essa irmã se converteu, ela parecia a mulher samaritana. Falou, pastor, eu tive 5. Tava com o velho dela, já estava casado, porque casamos ele civilmente, ensinei ela pela palavra de Deus. Um dia Jesus batizou ela com o Espírito Santo. E as nossas cadeirinhas eram de forma que os pezinhos de ferro, assim, sabe? O dia que Jesus batizou com o Espírito Santo, ela de joelho. E esse que ela tinha dor no joelho, nas juntas, ela não podia andar bem assim. Mas o dia que Jesus batizou com o Espírito Santo, ela saiu marchando de joelho dentro da igreja, fazendo continência, e ninguém parava. Mulher e cadeira, e começou a fazer barulho. Pai. Ela falou, pastor, o senhor não me proíbe, pastor, chorando. Eu falei,
falei, não, pode levar tudo no peito aí, filho. Dá lugar. Vai que é a tua. Dá lugar, vai que é tua, filho. É. Ele mandou fogo sobre você, tá sentindo perdão dos pecados, tá sentindo alegria? Não, tô. Pastor, quando eu vejo ele, me dá um... Ela via ele. Uau. Ela tinha uma visão, falou assim, eu vejo ele de branco aqui, eu vejo as patentes nele aqui. Nossa. E ele fala que ele é o meu general. E quando ele sai andando, eu saio marchando atrás dele. Eu não me aguento, pastor. Saía dor, saía tudo. E uma alegria tremenda da mulher. E crente fiel, passou a ser uma mulher fiel. Você via que era dizimista, ofertante e tal. Ah, pastor, você ensinou também de... Lógico. E um dia eu falei, Deus... Eu fui orar para Deus, Deus, esse povo é pobre. Aí Deus falou, pobre é você. Por que, Senhor? Ensina eles a ofertarem, ensina eles a dizimarem, eles não são coitadinhos. São meus filhos também. Você que está retendo a bênção deles como meu servo. Você é o pobre. Começamos a ensinar também, eles começaram a prosperar, começaram a ser abençoados. Gente que tinha casinha de adobe, que era um tijolo feito de barro e palha, chão batido, começaram a ter casa, começaram a ter apartamento, começaram a morar bem, começaram a ter carro. Um dia eu fui doido, fui lá na cidade, no centro, ele falou assim, pega 12 chaves de carro. Fui lá no chaveiro, me vende 2 chaves aí. Me vendeu 2 chaves. Pra quê? Não, fique tranquilo. Levei na igreja, fiz um ato profético com um falei, quem quiser pega que Deus vai dar carro. E Deus deu carro mesmo. Hoje eu volto lá, vejo eles prósperos, vejo eles abençoados. Então, isso é uma alegria pra gente. Então, os cultos alegres, culto cheio do Espírito Santo. Rapaz, se eu contar loucura aqui, o Eliade tá em testemunha aí, ó. As crianças, nós tínhamos... Os cultos eram tão abençoados que a gente começava às 7 horas, 6 horas, e até 1 hora da manhã, 2. E as crianças correndo atrás, falando, tô vendo um anjo brincando dentro da igreja, e falando língua estranha, batizado com o Espírito Santo. Uau. O Eliade era um que corria, ele tinha essas visões aí. Nas coisas de criança, na inocência deles, mas recebendo esse poder, essa graça, como vê o teu menininho lá, o Vinícius, correndo, cheio de Deus, cara. Isso aí é impressionante, irmão. E teve uma época que eu entrei numa atmosfera muito grande espiritual. Eu vi o céu aberto, a minha visão, Deus abriu, eu via a presença de Deus assim, extraordinária. Né? Eu via anjos como eu via vocês aqui, uma parte do meu ministério. Deus me levou 3 vezes no céu. Eu sei que é ser arrebatado em espírito. Tem coisas que eu não posso contar que o Senhor não permite. Só quando às vezes estou num particular para edificar alguém, Deus me dá autorização, eu conto. Mas são coisas inefáveis. Aquelas coisas que hoje nós precisamos voltar a viver isso aí. Uhum. Então, é o que eu falo, a igreja precisa voltar a ter essa paixão missionária. A igreja precisa voltar a ter essa paixão pelo evangelismo. Mas não é só uma paixão de chegar ali, ô, Jesus te ama, tá, cara? Porque se você não tem entusiasmo, se você não tem essa vida cheia, como é que você vai passar algo para Deus? Parece ter um pesar, né? Tá um pesar, parece que tá ficando tudo legal, todo mundo tá ficando evangélico. Não, mas tem que ter uma mudança. Tem umas boas novas Boa ali. nova, a pessoa eu tenho que chegar lá, eu tenho que botar a mão, alguém tem que ser curado. É o que aconteceu na Bolívia. Um dia eu orei para uma mulher, chegou lá toda podre. Eu peguei azeite na mão, assim, o azeite, que é o óleo, e comecei a ungir as pernas dela, assim, da onde a gente podia tocar, a cara dela descascando os braços. Passou uns tempos, ela voltou dentro da igreja, curada, tava com uma lepra, uma doença, sei lá o que era. E você tinha coragem de botar a mão? Eu botava mesmo. Eu não tenho medo, não. Porque se você for um missionário muito, né? Milindroso. E esse tipo de campo, como a Bolívia, tem muitos demônios. Tem, por exemplo, toda primeira sexta-feira do mês, eles fazem a coa, que é um incenso. Então, toda casa que você passa, o escritório, como se fosse aqui, o teu carro, eles estão postando incenso. Os barzinhos, as lojinhas, as mercearias, o mercado, passando incenso para dar sorte, para Pachamama, que é a deusa da terra, que é o que os incas adoravam. Então, você quebrar essas tradições aí. Quando eles bebem lá, que é a chicha, que é uma bebida lá de Cochabamba, que é feita com milho, álcool e fezes humana. Tá entendendo? Aí eles pegam aquela cuia e jogam um pouquinho no chão vivo a Pachamama. Isso é uma bebida típica do estado de Cochabamba. Entendeu? As pessoas ganham aquilo lá, bebem aquilo lá. Então, aí você começa a ver a miséria espiritual. A gente vê a miséria espiritual. E começou. Hoje não, hoje está mais quebrado, porque o evangelho avançou forte na Bolívia. Né? Graças a Deus. Mas aqueles cultos poderosos, aqueles cultos abençoados, as pessoas cheias de Deus, né? Como aquela mulher. Daqui um dia a mulher chegou, num culto de manhã. O senhor lembra de mim? Falei, tá aqui ó, o saco, toda a pele caiu. Tava lisinha, igual uma pele de neném, igual de Naamã. Uau. Então são as curas que a gente viu Deus curar pessoas de câncer, viu pessoas curadas de paralisia. Então o missionário, eu sei que um bom discipulado é bom, nós temos que ter uma boa estrutura bíblica,
Mas ativar as pessoas também a um nível de fé, isso é importante. É o que eu vejo hoje, a igreja da atualidade, nós estamos precisando de mais poder. Né? Letra nós já tem bastante. Gente ensinador, nós temos gente maravilhosa, mas está faltando esse poder. Está faltando essa entrega, né? Para as pessoas se render para um chamado. A gente está tendo bastante apostila por aí, né? Temos muita coisa, né? Muito autoajuda. Não é pecado isso aí. Mas estamos deixando o Espírito Santo. Nós estamos mais hoje acreditando aqui no Brasil hoje num Cristo histórico do que um Cristo vivo. Aí eu creio que ele fez, eu creio que ele faz agora. Então, esse é o Evangelho de Jesus. Então, a Bolívia foi essa experiência extraordinária. Ainda choro muito, oro muito pela Bolívia. E eu tenho fé em Deus ainda que um dia eu vou poder fazer muito mais ainda pelos bolivianos, antes do arrebatamento da igreja. Esse é meu sonho ainda. Tem muita gente boa lá, muitos pastores precisando ser ajudados para avançarem. Porque se você não tiver pessoas para ajudar, para estender a mão, para dizer, ó, você tem um bom sustento, cara, vai lá, você tem uma ajuda, uma oferta missionária aqui por tantos anos, vamos ajudar você a construir uma creche, vamos ajudar você a construir aí qualquer coisa para dar comida para essas crianças nos lugares mais pobres. E levar essa benção. Então, Deus me agraciou muito lá na Bolívia, as experiências foram extraordinárias. E essa presença gloriosa de Deus. Teve uma moça uma vez lá que eles vieram do catolicismo, né, pessoas muito boas. E quando foram para a igreja, a moça recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela ficou 72 horas falando em línguas. E a família não sabia o que ia fazer. Eu falei, deixa ela falar. Depois, quando ela voltou, falou que ela teve experiências gloriosas. Ela viu o céu aberto. Falou, não tinha como, eu queria falar em espanhol, queria falar quechua com o papai e com a mamãe, mas não dava. Então são essas experiências do campo missionário. Né? E cheio de tradição. Por exemplo, lá, geralmente nas regiões mais fora da capital, geralmente fica velando o morto 3 dias. Lá não é igual aqui que a gente vela a noite toda, já enterra, não. Lá geralmente vai ficar 3 dias, deu 10 horas, manda todo mundo pra casa, vai todo mundo dormir, deixa o cachorro lá cuidando do corpo, lá, ou alguém fecha lá o salão, ou a casa onde está sendo velado, e pronto. E no dia de sair, antes de sair pro cemitério, vai servir o prato que o morto gostava de comer. Oh. Então você é obrigado a comer. E aí? Lá as mulheres acostumadas pegavam tipo um lencinho, amarrava na cabeça, que chama Verônica, que é pra alma passar debaixo da lua. Lá eles vão usar roupa preta durante 1 ano, para depois eles queimarem aquela roupa e jogar assim em cima do teto. Então imagina você ganhar essas pessoas para Jesus. Eu estou falando aqui de um país, do nosso continente aqui, nossa parte Sudamérica aqui, né, que as pessoas não conhecem um pouco da cultura dos quetos, dos Aymara, que é muito tão forte próximo ainda. de nós e a gente desconhece, né? Desconhece. Esses tipos de essas tradições. É igual, por exemplo, as mamães lá quando ia para as feiras lá trabalhar, ganhar dinheirinho, pegava metade, botava leite e botava essa bebida forte para as crianças ficarem bêbadas e dormir, para poder ganhar um dinheirinho. Pastor, e por isso que Deus precisava se mover de uma forma muito poderosa para poder quebrar e mostrar a verdade, quem ele é, né? Tem que ser, porque o evangelho é isso aí. Então eu louvo a Deus. Olha, eu sou muito grato. Você sabe que hoje, por exemplo, no Brasil, 80% dos evangelhos no Brasil são igrejas de menos de 100 pessoas. Eu louvo a Deus pelos megas trabalhos, megas igrejas. Mas quando eu olho para o camarada que está lá num canto, irmão, eu falo, esse camarada tem um chamado maravilhoso. Eu sei que Deus precisa de todo mundo. É igual o campo missionário. Você pode ir abrir um trabalho num grande centro, sem nenhum problema. Seria estratégico para depois você avançar para as demais cidades. O que eu fazia na época? Eu tinha a minha base e comecei a trazer os pastores de mais longe que eu ganhava para Jesus lá nas montanhas, trazia eles para a base, treinava eles, ordenava eles pastores e mandava eles de volta para o povo dele. Dava mais fruto que se eu estivesse lá, porque ele já está dentro da cultura dele. Claro. Então o que eu ia levar 10 anos para conseguir, ele faz em 1, faz em 2. Então essa é a estratégia que o missionário tem que ter mais. Bolívia é maravilhosa e lá eu escrevi o livro Missões Muito Mais do que Palavras, né? Eu explicando que missões não é só palavra. Pode ter estratégia, pode ter técnica, pode ter cálculo, pode ter tudo isso, tudo muito bom. Forma de evangelizar, mas no corpo a corpo ali, meu irmão, ali é você e Deus ali. E vai pra cima, porque... Ali tu precisa de Deus, não tem o que Não fazer, tem. né, pastor? Você viu uma vez, lá tem muita greve, uma vez pegamos uma greve lá que eu não tinha conhecimento. Que lá eles compram tudo por saco na época, eles compravam tudo por... Chamava quintal, sabe aquele saco de arroz grande, de açúcar? Chama quintal lá, é um sacão, né? E eu não tinha experiência com a Luciana. E deu uma greve lá, fechou tudo, irmão. Lá, e se tu passa lá, os caras te batem mesmo. Pode procurar na internet aí. O cara querendo passar bloqueio lá, de greve, lá apanha.
E eu fui buscar comida pra esse aqui, pra Luciana, fomos com o irmão, pegamos uma bicicletinha e descemos mais de 10 km de a pé, pra ir chegar num mercado bem na capital, que eles estavam com a porta fechada, quando nós entramos, prateleira tudo vazia, que eles estavam regulando, porque estavam com medo de saqueamento, essas coisas. Pegamos, botei umas coisinhas, tipo uma cesta básica, botamos na bicicletinha com o irmão boliviano, presbítero da igreja, nós assim, quando foi chegando perto da nossa casa, faltava 2 km, viram que a gente era estrangeiro. O que vocês estão fazendo? Gente com facão, gente com um monte de coisa. A Luciana olhou, assustada. Criadinha aqui em Camboriú. Eu falei pra ele, filha, eu já sou mais treinado, já sofri lá pra aquelas bandas. Mas aguenta. A minha caminhada é um pouquinho mais longa. Aí fizeram eu passar com a bicicleta dentro de uma vala de fezes mesmo, uma vala que tava caindo. Quando eu passei, fiquei tudo sujo. Pra mim, se quiser passar, só aquele lugar que tem ali. Quando ela foi passar, apareceu um rapaz. Não, eu conheço, esse é um missionário, rapaz. Que vão fazer isso? Que era o presidente da associação do bairro. Lá tem muito disso, de associação de bairro. Aí, de repente, falou: ah, isso é um missionário, como vocês vão fazer isso? Aí me deu uma bronca nos caras lá. Aí eu já tava todo sujo, né? Comidinha. Rapaz, eu falei, filho, pra dar trabalho, né? Esse menino gosta de mamar, né? Rapaz, mas aí a gente é pai, né? Quer fazer, então. E a Luciana já toda assustada. Cheguei em casa, tomei um banho. E foi uma benção, uma experiência. Então, isso valeu a pena e ainda a hora para que o avivamento esteja em Bolívia sempre. E como foi a sua volta para cá, pastor? O senhor foi convocado para voltar ou o senhor quis voltar? Olha, é uma longa história. Fui convocado para voltar, na verdade, né? É aquela lei da obediência. Então, você obedecer os seus pastores. Então, hoje, particularmente, eu ensino de algumas outras formas as coisas, né? Mas foi uma experiência que eu falo que é a missão reverso. Você é estrangeiro quando você está lá, e você é estrangeiro quando você volta. Quando você volta, você é recebido pelos meus amigos, pelos irmãos, pelos parentes, que nada, era a mesma coisa que essa parede aqui. Na igreja que você foi enviado. Né? Então o missionário tem que estar preparado para isso. Porque você vai voltar, você vai pensar que vai encontrar as pessoas felizes com a sua volta, vai dizer, vamos te contar, já voltasse, nego? O que aconteceu? O que aconteceu? Deu errado? Deu errado. Então, mais ou menos assim. Então o missionário vai sofrer toda essa... Se preparar para o desprezo. Tem que se preparar para o desprezo, porque senão sofre muito. Tem que ter um preparamento psicológico, ele tem que entender o dia que eu voltar. E quanto mais anos passar, mais intensa é a dor. Tipo, não é lembrado, é esquecido realmente. É esquecido realmente. Então o missionário, ele tem que estar pronto para isso aí, né? Seja de qualquer missão. Todas as pessoas que eu conheci tiveram a missão reversa. E eles sabem do que eu estou falando. A missão reversa, ela machuca mais quando você vai. Quando você deixa os teus familiares, saudades familiares. Né? Então, eu falo assim, meus filhos foram criados sem vô, sem vó. Sem tio, sem tia. Não tinham. Pra onde você ia? Não tinha. Eu vou lá na casa do tio Felipe, vou lá na casa do tio Cris. Eu vou lá na casa do vô. Não tinha. Que era você, a família, te cuidar. Família era a igreja mesmo. Era a igreja. Tinha... Eram os irmãos que vai te amparando. Aí outra coisa que eu aprendi que é poderosa, que a igreja de Jesus é a melhor família que tem, cara. Você vai ganhando povo para Jesus e eles vão cuidando muito de você. E você vai cuidando deles. Por mais que você é de outra cultura, depois que vai se familiarizando, vai pegando aquela confiança, é algo extraordinário. Então, a nossa vinda... Desculpa, né? Me emocionei. Ela foi muito linda, né? Eu sempre falo assim que as pessoas, elas podem fazer o que quiserem. Elas podem te roubar em tudo. Mas só tem uma coisa, Cris, Felipe, que não pode te roubar. Conhecimento teu. Tua vivência. Ela pode te tirar o ouro, a prata, o que quiser. Pode tirar o teu cargo, ela pode tirar o teu nome, do hall de membro, de qualquer coisa que ela quiser. Só tem uma coisa que ela não pode te roubar, é o teu conhecimento. Então isso aí, a Bolívia me enriqueceu muito. E eu aprender com outros missionários também foi a forma mais linda que eu pude aprender a saber que outros missionários de outras missões, lá nós dávamos as mãos para se cuidar um do outro. Nós e eu, Luciano, cuidamos de uma pastora de um grande ministério, de um estado aqui no Brasil, mas estou falando de um ministério muito rico, não era Assembleia não, um outro ministério, mas muito rico, poderoso aqui. E aquela mulher, nós sentimos a falta dela, cadê a fulana, né? Nós ia na casa dela, nunca atendia nós de manhã. Porque ela estava jejuando, porque ela não tinha mais salário. Os homens não mandavam mais o salário dela. E uma mulher de 60 anos na época, sozinha, solteirando lá fazendo a obra, irmão. E esse homem aqui com a minha esposa,
pegava os únicos dinheiros que nós ganhava, dividia o pão com a minha. Eu falei, não, não precisa ficar sem comer, não. Não, mas sou da outra missão, não interessa. Aqui a nossa missão é falar de Cristo, irmão. Aqui nós é um corpo só, aqui o CNPJ deixa de lado. Deixa a bandeira de CNPJ do lado, porque você não vai funcionar, não. A senhora vai viver. E um dia nós chegamos, ela não tinha filho, não tinha ninguém. Nós chegamos lá, os membros pediram socorro, ela desmaiou, foi parar na UTI, foi entubada, e eu e a Luciana cuidando dela. Então, isso aí é algo mais glorioso que a gente pode ter. É de você poder estender a outra mão e onde eu aprendi que barreiras denominacionais não vale nada. Tá? Então a gente tem que ser essas pessoas mesmo amiga. Se você puder estender a mão para algum, seja para o católico, seja para outra pessoa. Até católico abençoava nós lá, irmão. Tá entendendo? Então, você não tem que... Nessas horas você tem que entender que Deus vai usar as pessoas. Independente de quem elas são ou não, Deus vai usar elas. Você tem que estar atento a isso aí no campo missionário. Então, ajudar os outros missionários de outra missão. Como uma vez eu também vi um casal muito dedicado e eles ganhavam um X de salário. Vamos supor que ele ganhasse 3 mil hoje. Daqueles 3 mil ele pagava aluguel, mantinha a casa e eles fizeram uma creche dentro do salário deles. E o líder deles, de uma grande denominação, foi lá. Eu vi esse líder, eu estava na festa de inauguração. Eles inauguraram uma creche com mais de 30 crianças, chamada Pequeno Davi. Quando o líder grande deles viu isso aí, falou, nossa, vocês estão muito bem aqui. Aqui tem muita banana para comer. E eu falei para esse grande, mas aqui não come só banana, senhor. Aqui também tem arroz, tem feijão, aqui se come batata, eles também têm que andar vestido, tem 2 filhos homens aí. Né? Então, não, mas passou, o homem voltou pro Brasil, chegou na Secretaria de Missões e mandou cortar o salário pela metade. Oh. Não, vocês estão muito bem. Mas aquele dinheiro que eles tinham, eles administravam tão bem que fizeram uma creche. Então, isso tinha que ser algo assim, louvável, né? Então tem essas coisas. Então, por detrás da gente, a gente tem que ter esse cuidado sobre a visão missionária. Entendeu? Então a gente tem que ter isso no coração, né? Das pessoas pensar assim, pô, se você vai lá, vê um missionário prosperando, então agradece a Deus que é um homem esforçado, é uma mulher esforçada, então vamos investir mais, porque está dando fruto, né? Então, são essas coisas do campo missionário que são os grandes desafios. Mas foi muito bom demais ver as pessoas libertas dos demônios, ver as pessoas libertas das bruxarias, né? Dos traumas, que viveram as pessoas ali, né? Da miséria que vieram. E você orar, expulsar os demônios e sair em nome de Jesus e ver eles cheios do Espírito Santo depois. Irmão, não tem preço, não tem gratidão melhor que essa aí. E no meio dessa caminhada toda do Senhor, no meio de, às vezes, problemas, situações, falta disso, falta daquilo, teve algum momento em que o pastor Eliezer disse assim, olha, eu vou desistir? Existiu algum momento? Eu sei que é difícil a gente falar de algo assim, porque todo mundo gosta de falar de sucesso, mas um momento em que, porque nós somos homens, nós temos nossas falhas, nós temos nossos medos às vezes, e é uma pergunta até meia que coloca o senhor na parede, mas teve alguma vez assim que o senhor disse, olha, não sei se eu vou conseguir? Eu vou ser muito sincero, meu coração contigo aqui, né? Eu já ouvi essas perguntas algumas vezes, mas eu vou te responder com toda sinceridade. Enquanto no campo missionário, como missionário, nunca passou a ideia. Eu falei, vou morrer aqui. Venha o que vier, vou ficar por aqui mesmo, vou morrer aqui, porque aqui é meu lugar. Né? Então, no entanto, quando foi para voltar, o Luciano não queria voltar. Né? Então, a parte agora, se você perguntar para mim, na parte pastoral, hoje eu posso te responder. Né, Felipe? Na parte pastoral, o que eu vou te dizer? Na parte pastoral, eu posso dizer que sim. No momento eu vou desistir. Né? Eu vou desistir porque... Mas quanto missionários, 12 anos de campo missionário, não. Era só aquela mente de avançar. Eu acho que eu fui um cara tão doido, Cris, tão doido, que eu fazia coisa que Deus falou assim, eu vou ajudar esse cara, senão vai se arrebentar. E era aquele negócio, onde você colocar a planta no teu pé é teu. E eu tinha essa loucura, eu vou conquistar, Deus falou assim, eu vou ter que ajudar esse menino aí. Ele acreditou demais. Acreditou demais, né? Então, você tem uma ideia, quando eu fui para mim construir o templo lá, eu tinha um dinheiro, comprei o terreno, mas eu queria construir, não tinha dinheiro. Mas eu queria pegar um financiamento, falei, vou hipotecar isso aqui, vou dar um jeito, eu vou construir um templo. E fui numa cooperativa de crédito e falei assim, você me dá um empréstimo aí? E a mulher olhou, mas tu é estrangeira, a chefe de carteira que faz o financiamento.
O teu Lerite, só tinha um recibinho que eu pegava lá numa agência de câmbio lá, me dava lá, mas você só ganha $100 por mês? Você vai pagar 220? Como é que você vai pagar o empréstimo? Eu falei, não, mas eu tenho a terra para hipotecar. Eu preciso de tantos $1.000, que lá é dolarizado. Moral da história, não quis me dar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz meu curso, que eu estudei contabilidade, falei, eu vou fazer a convalidação, que eu quero fazer uma faculdade aqui. Aí fui lá, ó, e corri, fiz lá na Secretaria de Educação, fiz todos os trâmites. Aí o secretário falou assim, ó, eu vou te encaminhar para uma escola lá perto da sua. É tipo o ESEJA, aqui você vai lá, convalida tudo, faz, tu já ganha aqui tantos meses, já pode entrar para a faculdade. Tá bom. Que o teu curso lá é técnico, o nosso aqui tal, é diferente. Não, mas tá bom. O senhor me dá, vai lá e faz tanta prova. Cheguei lá, sentei na sala, todo mundo adulto, eu lá também à noite. Aí passou o diretor, olhou assim, viu que eu era estrangeiro. Olhou pra mim. Tudo bem? De onde você é? Ah, sou do Brasil. O que você faz? Sou missionário. Eu falei, eu trouxe meus documentos aqui, já passei lá na secretaria, que eu preciso convalidar esse curso aqui, eu preciso entrar na faculdade, tal, quero fazer uma faculdade. Ah, que bom, tal, tal. Aí acabou, ele me chamou, depois passa lá que eu quero conversar com você. Fizemos uma amizade e tal. Passa lá que eu quero te conhecer melhor. Aí o outro falou assim, ah, é? Eu falei, não, eu sou missionário, rapaz, tô ali em Corcapiro, né? Ele era aqui de Acolha, cidade maior, e eu Corcapiro, eu tô ali, tô estudando, quero estudar porque eu também sou missionário, tô querendo construir um templo ali, mas eu vim nessa cooperativa aqui, cooperativa aqui de Acolho, de crédito, eu fui querer pegar um empréstimo ali, mas não me deram. Pensa na tristeza que eu tô, que eu queria construir um templo para esse povo boliviano cultuar a Deus, né? E ele estudou em seminário para ser padre, e ele nunca foi padre. Aí ele se tornou professor, pedagogo, ele era o diretor do colégio. Ele falou, o que você precisa? Não, eu precisava de tantos, $25.000, $28.000 na época para construir o templo. Eu tenho a terra para hipotecar tudo certinho já, para dar garantia. E eu vou pagar, porque eu viajo, né? E eu faço campanha para fora, eu trago dinheiro, eu viajo para os Estados Unidos, eu viajo para o Brasil, para a Europa, eu vou lá e trago os fundos e pago. E eu também tenho uma padaria funcionando. Ah, você tem uma fundação também para obra social. Ele falou, é. Só que a mulher pediu que precisava de garantia, precisava de tudo, né? E eu não tenho ninguém aqui. Você quer pegar o dinheiro? Eu falei, nossa, seria uma benção eu pegar o dinheiro, né? Eu falei, então tá bom, amanhã você vai lá, você vai pegar o dinheiro. Epa! Eu falei, mas como assim? Eu sou o presidente da cooperativa. Eu sou o presidente da cooperativa. Então você pode ir lá amanhã. Quando chegou com a mesma mulher, depois se tornou uma grande amiga minha. Aí ela fez todos os papéis e falou, seu fulano, quem vai ficar de fiador para ele? Eu. Ui. E ele é um senhor católico. Aí a mulher dele falou, quase me divorciei por causa de você, brasileiro. Aí disse que ele falava, depois que nós fizemos uma amizade, tudo, ele falava assim, né? Rapaz, eu chegava uma mulher e falava assim, esse brasileiro vai te enganar, rapaz. Não, esse moço é muito sério, ele tem algo diferente. Uau. Ele tem algo diferente, ele vai pagar. E paguei antes do tempo. O que era para pagar em 10 anos, eu paguei em 2. Meu Deus. Então foi muitos milagres, né? Então foi muitas das bênçãos que Deus fez, né? Aí tá aí meu filho Eliade, a gente contar coisa absurda, quando não tinha às vezes nada para comer, aquela fé, aquele entusiasmo. Eu falei para você um dia, ele chorando, porque o menino gostava de comer, gosta até hoje, né? Ah, gosta. Sabemos que gosta. Aí eu peguei e falei assim para você, bota aí, água nessa mamadeira aí. E eu vou orar. Deus, faz sabor de leite, sei lá o que vai fazer, transforma. E ele mamava, que suava, que era água e tá aí, ó, criadinho bonito, entendeu? A gente contando isso aqui parece que é loucura, né? Uhum. Mas quando você tá no campo missionário, é diferente. É diferente porque você vive desafios que você não vai viver no lugar normal. Então essas são as coisas que marcaram a minha vida, coisas que a gente não ouve mais, né? Antigamente, quando a gente era pequeno nas igrejas, a gente escutava esses testemunhos. De pessoas que orou, o gás não acabou, pessoa que orou, a gasolina não acabou. É loucura. O carro que não tinha motor funcionou. Funcionou. Eram umas doiduras assim. Então precisamos voltar. Não dizer assim, meu Deus, não acontece. Acontece, tem muita gente sendo usado e usado por Deus por aí. Uhum. Mas a eternidade vai revelar para nós quem são esses. Então a gente fica impressionado, mas a gente... Aí a Bolívia me enriqueceu na parte da libertação, entrei para a área da cura interior, né? Enriqueceu o meu conhecimento, abriu-se as portas para outros países. Eu acho que o missionário tem que ter essa ousadia, ele tem que ter esse entendimento, ele tem que crescer, né? E eu penso, o missionário também tem que descansar. Eu errei um pouco no começo, porque eu baixei a cabeça, só queria trabalhar e fazer a obra. Hoje não, se o missionário vai, ele tem que ter o tempo de descanso dele, sim. Ele tem que ter um momento com a família, sim. Ele tem que ser bem assistido pela missão. Então,
Quando eu escrevi meu livro, a pessoa pergunta assim, qual é o missionário que vai dar fruto? Uma das coisas que eu digo assim, ó, se um missionário vai para um campo e ele não é sujeito ao pai e à mãe, você, ou a um pastor local, ou ele nunca gostou de trabalhar na vida material, nunca vai dar fruto lá. Porque se você não é fiel para quem você vê, quanto mais Deus vai dizer, Deus está lá em cima, não está me vendo, tá tudo Não certo. vai dar certo. E eu conheci gente assim, que nunca pegou no cabo da picareta ou da caneta. Nunca trabalhou em nada, seja escritório... Já consegue ter um diagnóstico nisso aí. Diagnóstico da pessoa. Então foi uma experiência que Deus deu. Todas as pessoas que foram nesse perfil não deram certo. Mas pessoas que você via que era trabalhador, tiveram um histórico lá atrás, de submissão a pai, mãe ou ao ministério, né? Onde passou no instituto, no seminário, pode ter certeza que vão ser bons obreiros, bons pastores, bons missionários e vai ser de bênção, né? E onde que você acha, pastor, que a igreja hoje, a nossa igreja brasileira, ela não está vivendo isso? Boa pergunta, Essas Felipe. manifestações, esses milagres, aonde que se perdeu? É porque eu penso Aonde está se perdendo? Onde está se perdendo. Na verdade, por isso que Paulo usa aquela palavra quando ele fala em Tessalonicenses, e não apagueis o Espírito Santo. Mas como que eu vou apagar Deus na minha vida? Com a minha incredulidade. Então, praticamente hoje, nós temos uma igreja frustrada. Não tem coisa pior para o diabo tomar proveito que a frustração. Então, Deus usou um profeta uma vez falar comigo, falou, meu filho, nunca deixa o diabo tirar o teu ânimo. Por isso que eu pergunto, tá animado, irmão? E sempre pergunta, isso é Você verdade. tá animado? Tá animado? Tá animado? Um dia o irmão perguntou, você tá animado, pastor? Eu falei assim, quem mora dentro garante a vitória. Então você tem que profetizar palavras boas. Não vou dizer que a gente, como você falou, a gente é de carne e osso, né? Ministerialmente, fala assim, um trabalho pastoral, sim, podia tá melhor, né? Mas quanto ao trabalho missionário, nunca houve assim, vamos voltar, vamos desistir, porque não deu. A Luciana, pra você ter uma ideia, Cris, depois eu volto lá, veio aqui na memória, a Luciana, você vê, quando nós fomos pra lá, o pastor que nos enviou falou assim, mas lá não tem nada, minha filha. Ele falou, eu planto as coisas, eu sei tirar leite de vaca, eu compro uma vaca. Porque a Luciana sabe tirar leite, minha mulher. A Luciana sabia fazer horta. Uma vez nós fizemos uma horta lá, fizemos umas caixas ali, fui morar numa casa lá, falei pro cara, uma chácara, eu limpei tudo, derrubei o eucalipto, aliado, lembra, dejeitamos tudo, comprei tábua, ela fez horta, nós tínhamos alface, nós tínhamos repolho, nós tínhamos tudo. E a Luciana falou assim, olha, e eu tiro leite. Ela ia lá para aqueles meio de rosca, aquelas mães ensinava a tirar leite. As mães, que legal, brasileira. Lá vinha ela com o leitinho dela de baixo. E sobrava o nosso arroz na panela, eles não sabiam isso. A Luciana ia lá e fazia bolinho de arroz. Nós ia pro culto de a pé, ela ia vendendo pros bolivianos nos lugares. Você quer comprar um bolinho de arroz? Tanto boliviano. Tá. Quando nós voltava, nós já vinha com pãozinho e com a coisa pro café da manhã ou da noite. Então o missionário também não pode ficar só assim, é trabalho. Ele tem que ter uma estratégia. Ele tem que ter um entendimento disso aí, né? Então isso é muito importante, né? Esperando a Deus, manda. Claro, ele manda, ele já mandou, mas aí você tem que saber... Pegar isso aí, né? Então, aquilo que o Felipe me perguntou sobre a igreja hoje, qual a situação da igreja em geral, brasileira, que eu vejo hoje? Eu vejo muito movimento e pouco mover. Eu vejo... Muito movimento, pouco mover. Pouco mover do espírito, né? Eu acho que nós temos muito ensinamento hoje para as pessoas crescerem, ter fé, mas eu não vejo para assim, você precisa buscar os dons do Espírito Santo. Que são os excelentes, né? Paulo diz. Agora nós temos aí, entre aspas, podemos dizer assim, que agora está essa moda. Isso é religiosidade. Tudo é religiosidade agora. Mas o que eu entendo por religiosidade? A minha falta de entrega? Ou será que eu vou condenar aquela irmã da Assembleia que não corta o cabelo? Mas de repente eu não corto o cabelo, uso pintura e tal e coisa mais, mas eu tenho uma vida vazia. Porque isso é relativo. A pessoa não se mede pelo exterior, se mede pelo fruto que ela dá. Jesus falou assim, você vai conhecer eles pelo fruto que dão. Então, quando Jesus manifesta o seu poder, olha só, antes nós éramos conhecidos como cristãos. A palavra Cristo é pequenos cristos. Quando os discípulos foram chamados de cristão, quer dizer, pequenos cristos. Eram tão semelhantes a Jesus que eles eram chamados de cristãos, pequenos cristos. Ele é igual ao irmão mais velho deles. Aí depois nós passamos a ser chamado de crente. Depois aí nós passamos foram chamados de evangélicos. E agora não sei o que vão chamar nós daqui para frente. Tá entendendo? Então, nós temos que entender que esse mover, as pessoas estão se agregando à igreja, estão vindo como estão e permanecendo como estão.
Eu não estou falando de costumes externos. Lógico que o ser humano ele tem que ter uma modéstia. Né? Eu entendo que tem que ter uma modéstia. O homem de Deus, a mulher de Deus, o próprio ser humano em si tem que ter uma modéstia. Mas estamos vindo, mas não está tendo aquela ministração, aquela impartição da palavra pregada no poder do Espírito Santo. Então eu penso que nós temos que chamar e dizer, Espírito Santo, manifesta aqui a sua glória, manifesta o teu poder, porque a Bíblia vai dizer assim, e disse o Espírito Santo, e falou o Espírito Santo. E se eu não tenho os dons do Espírito Santo, daí nós temos aquela coisa, não, esse daí foi para o passado. Não, mas o meu Deus não é um Deus histórico, ele é um Deus vivo. Ele é. Ele é. Então, tá entendendo? Então, eu tenho que entender que nós precisamos voltar sim. E, no modo geral, eu prego em muitas igrejas, muitos ministérios. Eu vejo sim, lideranças cansadas, eu vejo membros, pessoas no corpo de Cristo cansadas, pessoas sem força, sem ânimo, sem vontade, né? Se acostumar. Aí eu posso chamar de religiosidade. Se familiarizou com os cultos, se familiarizou com a adoração, se familiarizou com os cantos, se familiarizou com a pregação, se familiarizou. Confortável ali. Estou confortável. Ai, o que eu posso pensar? O que eu vou fazer? Então tem pessoas, não sou contra, as pessoas falam para mim, pastor, a crise está feia, o que eu devo fazer? Continua trabalhando. Pastor, eu posso comprar uma fazenda, posso comprar um apartamento, posso ter minha empresa? Pode, continua. Jesus falou, negociar e até que eu venha. E se eu ganhar muito dinheiro e ficar aqui? Fica aí. Mas o momento que você teve, você cumpriu. Sim. Agora tem gente que está fazendo, parece que a gente nunca vai sair daqui. Então temos que entender que precisa ter esse mover assim, mas precisa ter essa entrega na alma. Então hoje eu estou vendo assim, no nosso meio, muita frustração. Não tem coisa pior que o inimigo está usando que é a palavra frustração. Eu vejo pessoas com necessidade de ser libertas. Quando eu estou falando assim, não estou falando de expulsão de demônios, mas eu preciso ver pessoas libertas. Eu preciso que as pessoas se rendam para Deus. Tem áreas que precisam ser. Hoje eu sou psicanalista, então eu entendo isso aí também. Além de teólogo, psicanalista, estou entendendo muito bem essa área, que hoje nós precisamos ser tratados em certas áreas, que as pessoas estão passando pela cruz, mas não estão pegando o direito da cruz. Estão passando pela ressurreição de Jesus, mas não estão ressuscitando com ele. Então precisamos voltar a esse cristianismo puro, verdadeiro, para que o Espírito Santo possa ter essa liberdade. Então, quando não apagueis o Espírito, aí tem gente que fala, mas quem... não. Eu posso apagar o Espírito com minhas atitudes. Eu posso ser incrédulo em alguma coisa. Se Deus, de repente, vem e cura um cego através da mão de um irmão, isso não é de Deus. Uma vez eu vi um pastor orando, Deus dando obturação. Vai fazer um tratamento de dente hoje, bem feito. É dinheiro, irmão. Aí Deus vem, cura o teu dente, bota a obturação de ouro, de prata. Será que Deus bota porcelanato? Isso Deus não faz. Mas não é uma área que precisa de saúde? Saúde bucal? Que diferença tem de Deus curar um coração, curar você de uma lepra, curar de uma AIDS, curar de outras doenças incuráveis? Qual a diferença? Deus curar de uma dor de cabeça? Nenhuma. Porque Ele é Deus, Ele levou as nossas doenças. Então eu tenho que crer. Isso é o que nós devemos crer. Então esse avivamento faz falta por essa falta de entrega. E eu creio que essa falta de entrega começa nos nossos líderes, né? Independente da confissão denominacional. Eu penso que ela tem que voltar. Nós temos que se render para Deus. Nós somos uma massa inchada. Nós somos uma massa inchada. Uma massa inchada. Tá? Então nós estamos hoje inchados e Deus, nós temos aquela riqueza, nós temos tudo, nós temos carro, nós temos, as congregações são abençoadas, são equipadas, gente boa para pregar, gente boa para cantar, gente para contribuir, só que está faltando essa entrega. Materialmente, nosso Brasil, principalmente aqui no Sul, nós estamos bem, não podemos reclamar. Mas precisamos ter essa entrega. Visualmente está tudo certo. Está tudo certo. Mas espiritualmente o senhor acredita que está... É a famosa igreja de Éfeso, né? Quando Paulo escreve para Timóteo, fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira. Mas Timóteo, aviva o dom que está em você. Timóteo estava pastoreando uma igreja de Éfeso, aí que era a última igreja que fala assim, olha, você está morto aí, você tem nome que está vivo, aquelas coisas todas e tal. E Timóteo, Paulo vai dizer assim para ele, aviva o dom que está em você, rapaz. Aviva esse dom, estou partindo, mas não deixa o fogo apagar não. Sabe por quê? Porque o diabo... Ele sabe que quando nós temos a chama acesa, os dons permanecem acesos. Mas se a chama apagar, ele não vai tirar o dom de você, nem de mim. Ele não vai lutar para tirar o dom seu, o dom meu. Por quê? Porque ele sabe que o dom nem Deus tira. Então o que ele vai fazer?
Vamos abaixar o fogo. Por isso que Paulo fala, não apagueis o Espírito. Porque o Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele vem com ele e vem o fogo. Então, quer dizer, se eu apagar a força motora, eu vou ter força de quê? Vou fazer a obra de Deus como? Então, ele vai, você canta, você prega, você cura, você liberta. Então, o diabo sabe, para que eu vou querer tirar o dom do Cristo, tirar o dom do Filipe, do Eliezer? Se nem Deus tira. Eu só quero ele morno. Eu só quero ele morto. Só quero ele com uma aparência. Vamos deixar ele apagadinho. Por isso que Paulo vai dizer, aviva esse fogo que está em você. Porque o inimigo que trabalha hoje é para diminuir a intensidade do amor de nós por Jesus. Então, quando nós diminuímos esse amor, os dons se esfriam. Mas esse amor estando aceso, os dons fluem. Por isso que em Efésios está escrito, então, pastor, que enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, Isso. mas enchei-vos do Espírito. Essa é o senhor acredita que isso é o que a igreja hoje necessita, se encher novamente do Espírito? Precisa voltar a se encher. Como eu digo, se encher não é aquele pula-pula, aqueles gritos, aquelas Sim. coisas. Cada um tem a sua parte emotiva e a psicanálise vai defender isso aí, né? Cada um tem seus pontos emotivos. Então as pessoas reagem conforme ela tem a sua personalidade, suas características, né? Então a gente vê que quando Paulo fala assim, enchei-vos com o Espírito, né? E não vos embriagueis com vinho, quer dizer, ele está fazendo uma comparação, ele está pegando ali. Paulo está olhando como se fosse um. Sabe quando tem o bêbado que ele fica perdido, que ele não sabe? Deus está falando assim: se entrega para mim, que eu te controlo, que eu te cuido. Essa é a ideia. Deus está falando assim: se renda. Você está muito engessado. Então, eu penso que a unção, eu sempre digo assim: que a unção é tudo aquilo que eu preciso tocar. A glória de Deus é diferente. Tem dia que Deus desce com a glória e você é curado sem ninguém te tocar. Tem dia que Deus pega a unção de outro homem e toca em você para. Então Deus fez a unção para isso, Ele criou para isso. Então nós temos que entender esse ponto estratégico. E eu penso hoje que a igreja ela está precisando de uma restauração, Felipe. Ela está precisando voltar. Quando o salmista fala assim, refrigera a minha alma, é a mesma palavra que está em Romanos 12. Renova o meu espírito, o meu entendimento. Está em Romanos. Então a mesma palavra renova com refrigera no Antigo Testamento é a palavra renovar. Transformados pela renovação, transformados pelo refrigério, quer dizer, pela transformação da palavra. Então hoje, eu analisando muita coisa, eu vejo que tem muita palavra, tem muita Bíblia, temos pessoas preparadíssimas, né? Mas tem um ponto hoje que nós estamos precisando. Nós estamos precisando ser tratados na alma. As pessoas estão precisando ser curadas na alma. Assim como a gente se preocupa quando o médico fala assim, você está com as veias entupidas aí, o cara amanhece de madrugada, faz fila, procura médico, tem dinheiro, vai lá pro Albert Einstein, vai pro Sírio-Libanês, vai para qualquer hospital famoso. Já muda até a sua dieta, o que comia. A pessoa, porque ela não quer sair desse corpo. E a alma? Quando eu faço velório, eu pergunto assim, quem é que está mais vivo aqui? Esse que está aqui, o corpo dele aqui, mas já está mais vivo, foi com o Senhor. E agora você como está? Como nós estamos? Que quando Adão pecou contra Deus, a primeira morte foi espiritual. A segunda morte levou 930 anos o corpo a morrer. Então imagina, ele tinha fagulhas da glória dentro dele ainda. Então ele viveu 930 anos. Então, assim como nós temos preocupação de uma saúde física, a gente precisa ter da alma, porque 95% do que nós temos no físico hoje é da alma. Então a pessoa fala assim, pastor, já passei pela cruz, já sou um salvo. Sim, mas nós temos mazelas para serem tratadas. Tem coisas que vêm se arrastando. Eu estou em Cristo, eu estou em nova criatura. Meu espírito nasceu de novo. Mas a minha alma é um processo, a santificação, ela não acontece da noite para o dia. A santificação é todo dia. Esse é o tema que a gente vai entrar agora, pastor. Esse é o tema que a gente precisa que o senhor fale com a gente. Nesse tempo o senhor está estudando muito a respeito disso, psicanálise. Sim. E a respeito de... que o senhor estava nos compartilhando ali, a respeito de libertação. Exato. Há uma diferença de uma libertação espírito e a sua alma tá presa em algumas coisas? Sim. O senhor pode nos explicar a respeito disso? São duas áreas, como diz aqui em Lucas, né, 4:18, diz assim, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Está falando de Jesus, né? Que é o nosso irmão modelo, nosso irmão mais velho. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quer dizer, trazer boas novas. O evangelho é boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados do coração.
Curado, quebrantado de coração. Curar. A palavra curar aqui é tanto salvar como curar mesmo, fisicamente e emocionalmente. Né? E apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, quando Jesus veio, ele não foi lá para Pôncio Pilatos ou para Herodes, falou, me dá a chave dos presídios e deixa eu soltar essas pessoas. Essa não era a intenção de Deus. A intenção de Deus era libertar. No entanto, quando Jesus começa o ministério dele, a primeira coisa que ele começa a falar é de libertação. O confronto de reino foi tão forte que os demônios se manifestavam. Por que hoje nós não temos mais confronto de reino nas nossas igrejas? Nos nossos discipulados? As pessoas estão sentando na mesa, estão recebendo um bom discipulado e estão ficando perturbadas, a mesma coisa. Não tem uma limpeza da casa. Já tem o Espírito Santo morando dela? Tem. Paulo vai dizer, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, que eu posso dar lugar ao diabo. Nós vemos a história, Judas não foi o escolhido de Jesus? Ele ficou endemoniado na Santa Ceia. João 13. O diabo entrou nele, diz que Satanás entrou nele. Ananias e Safira em Atos 5. O dinheiro era deles, fazia o que quisesse. Mas foram avarentos. Aí Pedro olha para ele, por que deixou Satanás encher o vosso coração? Quando Pedro está com Jesus, que o diabo sabia que Jesus ia chegar para a cruz, que ele não queria que Jesus subisse na cruz, que ele era o cordeiro, Pedro falou, não, você não vai morrer não, senhor. Jesus não falou para Pedro, ele falou para Satanás, para trás de mim, Satanás. Então há uma guerra espiritual. O que nós não estamos entendendo hoje é que os crentes têm algo chamado bênçãos e maldições. São sombras. Bênçãos e maldições, o próprio Deus falou assim, olha, escolhe pois a vida. Eu estou dizendo para você, escolhe a bênção ou a maldição, escolhe a vida ou a morte. Eu estou propondo a você que escolhe a vida para que você viva, tu e a tua semente. Deuteronômio 30. Jesus vem com esse mesmo princípio. Ele vem quebrando maldições. Então quando você pergunta para mim a área da alma, os sentimentos internos das pessoas, né? Que a psicanálise vai chamar ali de neuroses, psicose, né? E perversão. Então são áreas que você, quando começa a trabalhar, ela se identifica muito que a Bíblia já ensinava há muito tempo. Então o que Freud pegou há 100 anos atrás como sendo judeus, eu creio que ele estudou a Torá, a Bíblia, que aqueles homens antigos estudavam, mesmo sendo judeu, ele pesquisava, ou ele um filósofo, ele também estudava a Bíblia. Então a gente vê essas pessoas hoje envolvidas em quê? Precisando dessa cura, dessa restauração. Então, eu penso que a gente teve uma década de muita cura interior, mas houve muita banalização, né? Batalha espiritual, inventaram coisas demais também, né? É igual na época da doutrina da roupa, né? O cara falou, você não pode ter bigode na minha igreja, você não pode usar calça jeans, né? Aí também a batalha espiritual, a cura interior, levaram para um extremo. Então, esse extremo é perigoso. Mas o crente ser tratado, sim. Aí nós temos duas palavras no grego, que é endemoniado, que está possuído, espírito, alma e corpo, né? E temos também a palavra demonizado, que são áreas que estão demonizadas. Que é o que a psicanálise vai chamar nós, às vezes, de certas neuroses ou psicoses. Que tem chaves aí dentro. Por exemplo, tem pessoas que vou dar um exemplo, ela fala assim, eu não consegue perdoar fácil. É uma pessoa que guarda ódio, rancor. Ela vai adoecer. A Bíblia fala que o pecado não confessado, a sua estrutura, os seus ossos apodrecem. Que o osso representa? Estrutura. Ele carrega o nosso corpo. Ele carrega os nossos músculos, carrega tudo. Então, se apodrece a estrutura, se perde tudo. Então, a gente tem entendido isso, que a confissão é muito importante, e tem pessoas que passam anos na igreja e não conseguem perdoar. Eu, como pastor, já tratei uma pessoa que uma vez falou assim para mim, pastor, quando o senhor chegou em tal igreja, que foi uma igreja que eu pastoreei, o senhor me falou uma fala logo no começo, passou não sei quantos anos, vai falar, eu tenho esse ainda do senhor. Eu falei, tá perdoado faz tempo. Só porque eu te dei uma ordem, você ficou magoada? Já devia ter falado para mim faz tempo. Que a confissão traz restauração. Então, quando a Bíblia fala que confessais os vossos pecados, as vossas culpas, se você estudar as cartas de Paulo, as cartas nossas, bíblicas, Romanos ali, até Judas ali, nós vamos entender que são cartas pastorais que não foram escritas para o mundo, foram escritas para a igreja. Então tem certos hábitos ali que você vai ler que às vezes está dentro de nós e nós não queremos confrontar. Nós queremos estar bem à vontade. Aí tem mazelas que mesmo você vê em Cristo Jesus, né, coisas que se instalou no seu DNA espiritual, coisas que se instalou no seu DNA biológico e está aí. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu posso ser o divisor das águas, das coisas boas e coisas ruins. Agora o meu filho vai ter que ser para a família dele. Eu já fiz até eles. Agora ele tem que fazer para as filhas dele. Quando a Bíblia diz expulsando-se o demônio, quando ele sai daquela casa,
ele busca lugares áridos, lugares desertos. Então o que acontece? Esse espírito saiu de mim. Eu me enchi a vida inteira, me mantive cheio do Espírito Santo. E enchei-vos do Espírito, né? Você falou Efésios aí. Enchei-vos do Espírito, que não há contenda, tá, ser cheio. Manter minha vida de oração, minha vida de comunhão. Agora nós estamos naquela moda, não sou perfeito, sou falho. Então, peraí. Falha é uma coisa, erros são outras coisas. Então eu posso falhar, mas errar continuamente não. Então, peraí. Então, nós temos que ter cuidado com a colocação de palavras, porque tá essa frase, então você fala com todo mundo, vou sair fazendo coisa. Não, peraí. Eu posso errar porque cometer erros, né? Aí sim. Falhar, eu posso falhar com você no horário, posso falhar com você numa fala, mas eu posso restaurar isso aí. Então, quando Paulo vai dar essa palavra para nós, o que Paulo vai aconselhar? Ele vai dizer assim, olha, você precisa ser liberto em alguma área da sua vida. São os traumas que estão alojados. Você vai ver a carta de Tiago, você vai ver a carta de Gálatas, você vai entender que sim, nós temos isso. Que o diabo trabalha para nos tirar da presença de Deus. Ele trabalha para nos destruir. A função dele é matar, roubar e destruir. Tá claro. Não tem que discutir. Agora, hoje, quantas pessoas... Por isso que a psicanálise é importante. A psicanálise ela não usa técnicas. A única técnica é a confissão. Você chega no divã, o analista vai te analisar e vai dizer, conta a tua história, Cris, para mim. Conta, Felipe. Conta, Elias, a tua história. Aí você começa a contar. Então, a psicanálise o que é? É você soltar o que está dentro de você. É uma confissão mesmo. É uma confissão. A Bíblia é o quê? Uma confissão. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Quando Apocalipse diz que lá não haverá mais maldição, porque Deus sabe que ainda tem maldição. Tem coisas que a gente ativa e tem coisas que a gente herda. Então, por exemplo, se eu pratico um pecado deliberado, por exemplo, alguém viciado em pornografia, ele começa a ver hoje, ele vai ser uma pessoa perversa. Que é o que na psicanálise nós chamamos de perversão. Que é uma pessoa que está irredutível, que vai bater com Romanos capítulo 1. Que Deus entregou as suas paixões. Deus falou assim, peraí, você não quer? Então faça o que você quer. Só que uma hora você vai ter que acertar o boleto comigo. Eu não te criei para isso, mas você quer? Tá bom. Então lá, a perversão é isso. Segue aí, mas uma hora... Uma hora você vai ter que... O boleto chega. Vai ter que acertar a conta. Então a palavra de Deus está cheia disso, né? Então hoje eu penso que nós temos que voltar sim. Fazer cursos mais discipulados, de confronto, tratar assim, porque hoje a maior doença da igreja, hoje, graças a Deus pela tecnologia, você consegue fazer um preventivo, você vai lá hoje, as inteligências, né, o sistema, o médico faz uma análise, você tem tal coisa, vamos prevenir, vamos cuidar. Opa, beleza. E por que a alma também não podemos? Por que o nosso espírito não pode ser bem tratado? Né? Então Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7, né, que tem pecados de espírito, pecado de corpo, da carne, melhor dizendo. Então, são coisas que se desatam na nossa vida. De repente você fala assim, poxa, mas eu não tinha esse hábito. Quando você vai no médico e fala assim, te infartou. Quem infartou na tua família? Quem sofreu do coração? Meu avô. Pai e a mãe, ninguém teve nada, mas meu avô. Quem teve câncer? Eles não fazem mapeamento? Quem é diabético? Então, no mundo espiritual a mesma coisa. E no corpo natural é um reflexo do espiritual. É um reflexo do espiritual. Então, tem áreas de pessoas hoje que estão demonizadas. Tem pessoas que prestam uma parte do coração para o ódio. Tem pessoas que prestam uma parte da alma, vamos dizer assim, do ser interior, para uma rejeição, para uma raiz de amargura. Olha o que o escritor de Hebreus vai escrever falando de raiz de amargura. Cuidado, que brotando alguma raiz de amargura em vosso coração, vos prive da graça de Deus. Quer dizer que a raiz de amargura, ela pode me privar da graça que me capacita. Porque sem essa graça eu não consigo fazer nada. Sem essa graça eu não consigo ter vitória. Sem essa graça eu não consigo alcançar esse poder. Então como que eu vou acessar isso? Se não for a graça, né? O que a gente vai viver, né? O que a gente vai viver? Então, a cruz de Cristo, ele já foi lá, já pagou o preço por nós, vivemos segundo a ordem de Melquisedeque, ele já ressuscitou. Então, se ele morreu na cruz, eu tenho que morrer com ele, tenho que estar crucificado com ele, mas eu fui sepultado com ele também e devo ressuscitar com ele. Então, quando eu falo de mazelas, pessoas, por exemplo, eu já tratei casos de pessoas que tinham trauma de bolo. Bolo. Não fazia festa para a filha porque ele tinha o pai faleceu, foi criado com padrasto, foi muito judiado, muito sofrido, judiou muito da mãe. Ele casou, é um bom homem hoje, baita de um obreiro, só que o cara não conseguia fazer festa para a esposa nem para as filhas. Tinha trauma de bolo.
Teve pessoas que nós tratamos no nosso ministério que tinha trauma de durex, porque a mãe enrolava, prendia a pessoa, e a mulher foi curada agora aos 35 anos de idade desses traumas. Tratei homens já também no meu ministério que se converteram com 9 anos de idade. E eu estou falando isso lá no interiorzão aqui de Santa Catarina, eu vou dizer a cidade, tá? O camarada do diabo apareceu para ele e falou: você vai morrer. 6 horas da tarde você vai morrer. Ele era um menino de 9 anos. E depois o espírito suicida continuou perseguindo ele, porque lá no passado os avós também praticaram isso. E ele, já um homem de 50 anos de fé, se converteu aos 10 anos, aos 9 anos. Veio ser curado agora, já de bagagem. Pastorzão, entendeu, irmão? Mas foi curado numa mesa. Então, homens que foram abusados, sexualmente manuseados, que tinham esses traumas, carregavam isso aí, certo? Tentaram mudar, mas não tem força. Uns ficam guardados com os traumas, outros se manifestam de outra forma. Mas tem que ser tratado. Eu penso que a igreja tem que ter esses olhos clínicos. Nós, pastores, nós, ensinadores da palavra de Deus, tem que ter esses olhos clínicos. Assim como um médico estuda anos para poder trazer uma cura para o corpo. Eu tenho amigos médicos hoje que nós falamos sobre psicanálise. Nós falamos sobre doenças. Eu, por exemplo, passei um período de uma enfermidade aí, foi totalmente emocional. O médico falou assim: olha, em 45 anos de profissão, eu nunca vi um caso desse. O teu é totalmente emocional. Teu intestino, teu estômago, você é bem. Desatou, porque os embates do ministério, os embates emocionais afetam. Então, como hoje, toma uma vitamina D, toma uma vitamina B12 para levantar o teu ânimo, para levantar a tua imunidade. A gente também tem que ter imunidade espiritual. Sempre quando eu vou ministrar, Cris, eu falo assim: quem é que nunca sofreu uma tentação depois que aceitou Jesus? Em alguma área. De repente você não tem problema com mulher, mas outro tem. Com rabo de saia, de repente o outro tem problema com a mentira. Tem outro que tem problema com o engano. Tem outro que tem problema com a jogatina. Estão presos, estão atrelados, estão tudo dentro da igreja. Jesus curou Pedro, curou Paulo. Paulo precisou ser tratado. Sim. Precisava ser liberto. Então, quando Paulo fala, Pedro vai falar da semente corruptível, eles estão sabendo o que estão falando esses homens. E quando Jesus fala para Pedro, ele fala assim: Pedro, Satanás pediu para te andar hoje. Mas eu intercedi por você para tua fé não faltar. Que se faltar fé, lascou para ti. Você vai estar morto na mão dele. Mas a moral da história, sabe o que Satanás quer? Ele não quer nem o trigo da nossa vida. Ele só quer a palha. Porque palha voa, irmão. Sim. Palha vai longe. Então o inimigo quer pegar as palhinhas, as falhas da nossa vida, pum, nossos erros, jogar. Para quê? Para ninguém te dar valor, para ninguém acreditar no seu ministério, no seu chamado. Eu vi isso hoje. Eu estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá falando a respeito de que a pessoa pode acertar 100 vezes, mas se ela errar uma, as pessoas vão apontar para aquele erro. Aquele erro ali. Então, isso é muito complicado. Então, nós, homens hoje também, as pessoas, mulheres também, nós temos sim seus traumas. Minha esposa tem curado mulheres de quase 70 anos na mesa, irmão. Então, hoje nós preferimos um trabalho de mesa, corpo a corpo. Você será para você, eu falo para todo mundo isso aí. Hoje eu prefiro mais sentar com 10, com 12, eu ministrar como tenho ministrado, do que eu pregar 1 hora num púlpito. É a minha experiência, não estou dizendo que não é válido, tá entendendo? Claro. Mas hoje eu vejo que o fruto dá mais certo eu curar pessoas corpo a corpo, atender 1 a 1, que eu sei que os resultados vão ser grandes. Então, é uma pregação, eu sei que Deus pode atingir alguém. Mas quando você está assim no confronto, sentando com a pessoa vai se abrindo, vai chorando, vai se quebrantando. Então, essa experiência do diabo ser oportunista, buscar uma falha em nós, porque primeiro ele te incentiva a você pecar, depois ele te acusa. O Espírito Santo não, o Espírito Santo sempre... Como que eu vou saber que é a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo nunca vai te acusar. O Espírito Santo sempre vai te levar ao arrependimento. O Espírito Santo sempre vai trabalhar dessa forma, sempre vai nos levar ao arrependimento. Então, pessoas, hoje nas igrejas, eu falo, lideranças precisam, pastores precisam, missionários precisam, obreiros, presbíteros, dependendo da ordem da igreja, ancião, obreiro, quem seja, auxiliares, músicos, todos precisamos passar pela clínica de Deus. Eu preciso orar e falar: Espírito Santo, aonde é que está o problema? Me mostra. E Deus vai mostrar.
Porque tem pessoas que às vezes tá bem na vida, de repente perde tudo. Eu contei um testemunho para vocês antes do meu pai, um cara que sempre adquiriu coisas. Mas chegar a determinado momento, meu pai vendia as coisas. E um dia eu tava vendendo uma casa. Aí Deus falou assim para mim: você já teve 5, vai vender mais essa? Você não vai quebrar essa maldição aí, não? Olha o teu pai. Aí fui lá, arranquei a placa e falei: não vendo mais nada. Era um tal de desfazer coisa e ficar no zero de novo, desfazer e começar do zero. Então tem pessoas assim, pessoas que estão trancadas financeiramente, ou por uma falta de má administração, mas quando tem pobreza contínua, pode estar instalada uma maldição ali. Sim. Alguns tipos de alergia também pode, a psicanálise vai dizer isso aí. Pode ser de cunho emocional. Quando você estuda neuroses e psicose, você vai ver que dentro disso aí, o inimigo que ela começa lá na fase da infância. Então o inimigo sabe que na nossa fase da infância é ali que ele nos atinge, porque uma criança não tem discernimento. Quando nós somos adultos, eu sei, se eu quebrar esse copo, né, eu vou quebrar a propósito. Mas uma criança vir aqui puxar, pode Não ser, tem noção, né? não tem noção daquele perigo. Mas eu já tenho. Então, quando nós somos adultos, é diferente. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas quando eu tornei homem, deixei as coisas de menino. as coisas. Então tem muita gente menina na igreja hoje. E é mais fácil o inimigo matar uma criança do que... Tá entendendo? Então, Paulo também vai dizer em Gálatas que quando o herdeiro é pequeno, ele tem os pedagogos, ele tem os instrutores, ele nada difere de ninguém. Mas quando ele cresce, entende o testamento e a posição dele, tudo muda. Então não estamos dizendo que todo mundo está assim, mas todos nós precisamos ser tratados em algum momento da alma. Tem pessoas que têm traumas que vocês não imaginam. Tem pessoas que... eu já vi pessoas dizer assim, ó... você vai... Ô fulano, nós viemos aqui para você perdoar a pessoa. Estou falando de pessoas nascidas e criadas na igreja, tá? Igrejas boas. E a pessoa fala assim, ó, viemos trazer aqui fulano para você pedir perdão, né? Fulano, não. Ó, se você não perdoar, você vai pro inferno. Não, prefiro pro inferno. E morreu e não perdoou. Eu conheci pessoas que Deus deu oportunidade na hora do leito da morte e testemunhos extraordinários. Por quê? Porque Deus é um Deus de oportunidade. Deus não vai querer a nossa perdição nunca. Mas nós precisamos... Aí a pessoa vai dizer, pastor, mas se eu tenho essas mazelas na minha alma, eu não sou um salvo? Não, você não deixa de ser salvo. Você só deixa de exercer 100% daquilo que Deus quer que você faça na terra. Só deixa de desfrutar. Desfrutar. Por exemplo, eu passei por processo de coração. O que eu tive que fazer? Toda uma dieta. Porque antes era novo. O que eu faço hoje? Se eu quero viver mais? Cuidar do meu sono. Fazer exercícios físicos. Porque eu quero chegar mais além. E se eu não cuidasse do meu corpo? Quem estava matando ele? Eu mesmo. Então, cuidar da alma é a mesma coisa. Se eu tenho a palavra, se eu tenho a Bíblia, se eu tenho tudo aqui, como que eu vou cuidar do meu espírito? Oração, confissão, procurando pessoas sérias. Eu digo, não abre seu coração para qualquer um, obviamente. Pode colocar a tua vida na rua da amargura amanhã, mas eu acho que quando você confessa para pessoas corretas, pessoas íntegras, que você sabe fazer um bom curso, como esse meu curso, que é o curso Liberta, né? E ele é um curso muito bom. A gente faz em 8 semanas, uma vez por semana, é muito interessante, sabe? E veio uma palavra aqui no meu coração, que é o que você estava perguntando, né, sobre a igreja de hoje, né? Quero ler aqui em Gálatas. Você me avisa o horário aí, né? Senão, eu... Vamos lá, mais 10, pastor. Mais 10, mais 10. Vai lá. Então tá bom, então. Pois isso aí. Ó, Gálatas 3 e 1 diz assim, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus já foi representado como crucificado. Olha essa palavra fascinou aqui, irmão. Isso aqui é extraordinário. Essa palavra no grego aqui é parmakeia, farmácia. Essa palavra está dizendo, Paulo estava preocupado com os Gálatas, não era uma cidade, era tipo um estado. Paulo estava escrevendo para várias cidades dentro do estado, a região da Galácia. Ele falou, quem vos fascinou? Vocês estavam crendo na verdade, agora vocês estão o quê? Meio grogue? Quem vos tirou do evangelho? Aí ele falou, vou ter que gerar vocês tudo de novo. Quer dizer, quem vos enfeitiçou? Quem vos encantou? A palavra parmaqueia. Quer dizer, quem vos fascinou? Quem vos encantou? Qual é o encantamento que tirou você de olhar para Cristo? E a gente não pode... Tem gente que fala assim, mas... Quem o seduziu? Quem vos seduziu? E a farmácia vem de quem anestesiou vocês, né? Quem anestesiou você. Quem deixou vocês fora da razão a qual vocês deveriam buscar, né? Então as pessoas,
elas estão morrendo, estão anestesiadas dentro da igreja, estão fascinadas. Como se, o texto original é como se você fosse alguém que tivesse sido drogado. Então como é que vai crer? Como é que vai obedecer? Como é que vai entender, tomar posse daquilo que Deus quer? Então hoje a cura interior, a libertação é muito importante. Então a expulsão de demônio é o seguinte, eu chego ali em nome de Jesus, o demônio tem que ir embora. Agora, por que muitos líderes hoje não querem lidar com o ministério de libertação? Porque libertar dá trabalho. Por exemplo, é igual você numa consulta analítica ou psicológica, ou a psicanálise. Em uma sessão você não vai resolver a sua vida. Às vezes é 10, 12 sessões. Até mais, tem pessoas que passam até mais. Então, hoje você faz um curso de mesa, eu falo para você, hoje 8, 9 aulas, a gente tem um resultado extraordinário. Porque as pessoas estão pegando a ferramenta correta. Lembra quando a gente quer fazer um serviço em casa? A gente tem um parafuso para apertar e pega uma faquinha? Você pode até apertar o parafuso, mas você vai sofrer mais. Mas se você tiver uma chave de fenda ou uma parafusadeira, ou o parafuso correto, ou a ferramenta correta, o resultado vai ser maior. Então, quando a gente está curado espiritualmente, né, Hebreus vai dizer assim, deixando todo o peso e embaraço. O que é peso? Eu vou ficar mais leve. Esse corpo ficou mais leve para me dar saúde. Aí o escritor Hebreus vai dizer assim, deixa o embaraço. Vem de uma palavra latina, embaraço é como se fosse engravidar. Do que você foi engravidado? O que você está gerando? Quem é que está gerando em você? É Deus ou o que é? Ou é os teus sentimentos? Ou é a tua dor? Por que você não renova mais a sua mente? Você está enfermando. Você precisa renovar a sua mente. A sua mente precisa se apoderar das coisas de Deus. Então, tem pessoas que têm medo hoje, liderança tem medo de expulsar demônio. Não fala isso aqui na igreja, não. Eu já vi gente falar assim, você não me provoca, eu também não te provoco. 0-0. Fica aí, nós fica aqui. É empate. E tem, eu vou falar pra você que tem. Tá? Eu conheci um missionário, um camarada que foi missionário numa cidade aqui pra cima aqui. Cidadezinha bem pequenininha. E ele morreu de mal de Parkinson. Quando eu cheguei da Bolívia, eu auxiliei ele. Ele morava numa cidade aqui pro sul. E eu fui visitar ele. Mas a dor do engano foi tão grande que ele não conseguia ter força para liberar perdão e chegar pro líder dele. Cara, você me prometeu o meu INSS, me prometeu fazer isso para mim, prometeu. Ele guardou para ele, que ele é uma pessoa. E aí, muito triste, saiu fora da obra, foi para a casinha dele, um dia o filho ligou ao pai, tá morrendo. O homem chegou a morrer de Alzheimer. Sem ter nenhum diagnóstico, nada na família. De tanta tristeza, irmão. E eu tentei restaurar ele, ajudar ele, mas como eu tinha chegado naquela época, eu viajava muito, não parava. Se fosse hoje, eu tinha dedicado mais tempo para ajudá-lo. Então as pessoas estão precisando. Então isso aqui é importantíssimo demais a gente falar isso na igreja hoje. Volto a reiterar no final desse papo com vocês aqui. Temos muita palavra hoje, temos muito livro de autoajuda, temos livro de gente escritora maravilhosa, gente que ensina demais. As massas estão se convertendo, mas eu quero saber como é que vai ficar aquela massa no final. Se dá problema para fazer um bolo. Quantos vão ser libertos de certos vícios, certos traumas, coisas que amarraram a vida inteira, que carregam? Estão deixando todo o peso e embaraço. Então a gente precisa deixar os pesos que a gente adquiriu, até mesmo no caminho da nossa fé, quando a gente aceitou Jesus. Certos hábitos que a gente foi adquirindo. Certas maldições autoimpostas que a gente mesmo se lançou sobre nós e ativou. Então, isso está provado hoje pela ciência. Então a Bíblia, ela é verdadeira no que ela fala. Deus é verdadeiro. Então com o diabo não se brinca. E com Deus nós temos que levar o nosso Pai com seriedade, com temor e tremor. Porque tem pessoas que estão precisando sim de uma cura, de um toque na alma, de uma libertação. E Deus abençoe. Obrigado por estar com vocês. Vocês estão muito bonitinhos demais. Pô, que elogio, hein, pastor? Que elogio. O senhor está vendo pelo Ajeitadinho. Espírito. Ajeitadinho. Isso o senhor está vendo pelo Espírito. Eu estou vendo porque- cura, né, Barão? Puxa vida, pastor. Só que honra poder receber o senhor aqui. Mas antes de terminar, gostaríamos que o senhor deixasse uma palavra para uma pessoa que hoje precisa chegar a esse lugar elevado. Esse lugar onde só alguém que literalmente está livre dos embaraços pode chegar. Então, querendo deixar a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que vão ouvir, né,
essa conversa nossa, esse diálogo, que eles possam, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Tem uma Bíblia em casa. Eu sei que tem muitas Bíblias digitais, mas o meu conselho é: tem uma Bíblia de papel ainda. Para você ter o prazer de esfoliar ela, riscar ela, falar com Deus, escrever as coisas que você precisa escrever ali. Falar com Deus. Eu falo que isso aqui é o melhor devocional que a gente tem. Eu sei que tem livros maravilhosos, abençoados, mas em vez de uma Bíblia digital, tem uma Bíblia de papel ali. Deixa digital quando você estiver num serviço, num intervalo de alguma coisa, e a de papelzinho lá em casa. Né? Amar essa palavra, né, sobre todas as coisas. Porque ela tem cura, ela tem libertação, ela tem perdão de pecado. Está tudo aqui na Bíblia. E eu animo essas pessoas a buscar se rodear de pessoas boas, de amigos, né? Lideranças boas. Pelo fruto se conhece a árvore. Então é fácil analisar. Está dando fruto? Vou procurar onde eu possa ter uma sombra, onde eu possa ter fruto. Né? Tem pessoas boas. Se precisar de uma saúde emocional, procure aí, sim, um analista, um psicanalista cristão, né? Para te ajudar, porque vai entender mais você também na sua área religiosa, apesar que o psicanalista não pode envolver nada disso, né? Ele pode atender qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, mas é só uma forma de indicar aqui, né? Não que a gente está menosprezando ninguém, né? Que pode ser, eu posso tratar qualquer pessoa, como pastor e como psicanalista também eu posso atender qualquer pessoa, qualquer necessidade. Mas eu deixo, busque a Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de congregar, de estar na igreja. Ah, eu não congrego, vai ter decepção. Ah, decepção a gente vai ter em todo lugar. Mas busque uma igreja, congregue, sempre lá vai ter um abraço, sempre vai ter um sorriso, sempre vai ter um irmão, vai ter uma irmã, uma pessoa que vai, uma palavra que vai vir, um louvor que vai vir. Isso vai incentivar a pessoa, né? E assistir boas coisas, né? E buscar bons relacionamentos, ter uma amizade com 2, 3 pessoas é importante na sua vida para as horas difíceis você poder desabafar com elas. Essas pessoas precisam te conhecer quem você é, sem muito rótulo, né? Então isso é importante. Quando nós falamos de mesa, você vai na minha casa, você vai tomar um café lá, eu sou o Eliezer, né? Então eu sempre digo, você tem dia que eu sou seu pastor, tem dia que eu sou seu amigo. Então tem dia que você tem que entender quem está falando, seu pastor e seu amigo. Tem dia que eu vou chorar igual você, vou chorar também. Eu preciso também de amigos. Então hoje procura amigos bons, pessoas boas, né? E faça um curso de mesa, importante, analise aquele curso que vai te ajudar, vai te confrontar, né? Aceite o confronto de Deus, aceite o confronto de outras pessoas experientes ou da própria palavra do próprio Espírito Santo. E o mais interessante fala com o Espírito Santo, você precisa ouvir a voz dele. Então o Espírito Santo é que vai dirigir da melhor forma que eu. Amém, pastor. Puxa vida, muito feliz em poder te receber aqui, pastor. Se o senhor quiser deixar pra gente suas redes sociais, para que as pessoas possam te procurar e saber um pouco mais do senhor, conversar com o senhor, pedir ajuda. Sim. Então minha rede social é PR Eliezer de Moura, né? Tá lá meu Instagram. Se a pessoa quiser falar comigo, ela pode mandar uma mensagem lá, entendeu? E a gente pode falar com ela. O Facebook é Pastor Eliezer e Luciana Moura, também tem lá o nosso trabalho. A pessoa pode se comunicar conosco ali através das redes sociais. Depois a gente pode interagir com ela através do WhatsApp. Maravilha, maravilha. Pastor, muito obrigado por ter vocês. aceito. A gente fica super feliz em te ver bem. Amém. Sempre dessa mesma forma, sempre um homem para frente, sempre com uma palavra poderosa. A gente fica muito feliz de te receber aqui. E a conversa não terminou. A gente pode continuar daqui uns dias de novo, né? Rapaz, olha só, mas obrigado mesmo. O coração foi muito importante para mim. Me elevou muito, né? Me saí daqui elevado hoje, né? Tô me saindo daqui elevado, né? Mas obrigado, Felipe, sempre essa simpatia, né? Esse menininho do rostinho redondo, coisa mais querida, né? Coisa linda. Então, uma benção, né? Mas Deus abençoe vocês. Amém, e pelo pastor. trabalho, pelo empenho, por essa iniciativa, né? Estamos precisando de uns podcasts bons aqui na nossa região, né? Obrigado, Amém. pastor. Amo muito você, pastor, toda a sua casa, toda Amém. a sua família. E é uma referência, na verdade. Obrigado. Desde quando conheci, o brilho no olhar sempre foi o mesmo, o amor sempre foi o mesmo e o zelo sempre foi o mesmo. Então é uma referência Obrigado. para nós. Felipe, a gente já tá uns 10 anos de amizade pra mais, né? Já. Sei mesmo, né? Já fomos vizinhos. Que isso, rapaz. Falta você fazer aquele churrasco, né, mano? Ô, Eita, rapaz. tô sentindo que você tá... Deus Enrolado, tá te né? usando. Então tá bom. Cris, obrigado, tá? Obrigado, Saudações pastorzão. aí. Muito E obrigado, a pastor. todo o público que vai assistir isso aí, vai ver isso aí, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deixa o recado final aí, Filipão. Pessoal, chegamos ao fim. Mas que Deus abençoe a cada um e que possa ser marcado como nós estamos sendo marcados hoje.
em não buscar uma mudança e sim uma transformação em Cristo. Eu acho que a gente, mesmo com tudo, com toda a tempestade, nós permanecemos, crendo quem Ele é. Amém. Fitado nossos olhos continua nele. Isso aí. Então essa é o recado para quem está nos vendo e nos ouvindo. Amém. Galera, Deus abençoe e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.